Olá, eu sou Bárbara dos Anjos Lima, editora de Universa, e estou aqui para convidar vocês para mais 2 painéis importantíssimos, dando continuidade ao nosso Dia V. Nós já falamos sobre o início dos ciclos femininos, da menarca até a menopausa. Também tivemos um papo super importante sobre sexo e liberdade de escolha. E hoje começamos uma conversa que vai, de certa forma, aprofundar o que a gente conversou ontem. Autoconhecimento íntimo. Você está atenta a como o seu corpo funciona? Você se conhece? Já parou para pensar as mensagens que o corpo passa para você? No próximo painel, A Era do Autocuidado Íntimo, um papo sobre autoconhecimento e minimalismo, a repórter de Universa, Camila Brandalize, vai conversar com um time de especialistas sobre as tendências desse universo e um assunto novo, mas muito interessante, a ginecologia natural. Eu vou começar com uma pergunta. Você conhece o seu corpo? E eu não estou me referindo a medidas, altura, peso. Quero saber se você conhece ele na intimidade. Anatomia, textura, cheiros, formatos. E como é que você cuida de tudo isso? Ainda tem muito tabu quando a gente fala da anatomia do corpo feminino. Quando a gente fala de vulva, vagina. Numa época de tanta informação, tem também muita desinformação. E uma infinidade de recursos. Procedimentos estéticos, produtos, sabonete, desodorante íntimo. Tem também um movimento que tenta deixar isso mais simples, que é a ginecologia natural, que tenta devolver à mulher a autonomia sobre o seu corpo. É um diálogo que vem sendo fomentado por muitas médicas pela ciência. Hoje, na nossa conversa, a gente vai tentar refletir sobre isso. O que é o cuidado, o que é o excesso, e como que pode ter um efeito contrário, retirando uma proteção natural da região íntima, por exemplo, alterando textura, o balanceamento da flora vaginal. O que a gente faz, então, diante de tanta dúvida, tanto produto, tantos recursos? Como que a gente cuida dessa área tão delicada? A gente vai falar também na questão da anatomia, de como é importante se conhecer para ter uma vida sexual saudável, mais plena. Porque se tem alguém que pode conhecer você por completo, é você mesma. E sexualidade, como vocês devem ter assistido no painel de ontem, é sobre se tocar, não somente no contexto erótico. Você já parou para pensar sobre isso? Você acha que esse assunto ainda não é com você? Ou que não é mais com você? Pois então eu vou te apresentar nossas convidadas do bate-papo aqui de hoje. Eu estou acompanhada da Andréa Menezes, que é ginecologista e obstetra, e tem falado bastante sobre ginecologia natural nas suas redes sociais. A Laura Bela Negra, que é fisioterapeuta, especializada na musculatura do assoalho pélvico. E a Isabel Dias, que é escritora, publicou um livro chamado 32, Um Homem para Cada Ano que Passei com Você, uma obra super interessante em que ela fala sobre a vida após o final de um casamento e a jornada de conhecimento do próprio corpo e da sexualidade, que eu definiria aí como uma jornada de resgate da autoestima. Eu quero agradecer a todas vocês por estarem aqui nessa conversa com a gente hoje, muito obrigada, e vou começar fazendo as perguntas. Para começar do começo, a primeira vai para a Andréia. Eu queria saber, Andréia, como, assim, com a sua experiência, né, recebendo as suas pacientes no seu consultório, e também as mulheres que te procuram para tirar dúvidas nas redes sociais, eu imagino que elas possam falar de sintomas, né, se mostram ali com algum conhecimento em relação ao ciclo da mulher, mas eu queria saber se, no geral, você acha que esse conhecimento é aprofundado ou que não, que, no geral, as mulheres ainda não têm aí essa intimidade mesmo com o próprio corpo, né? Além disso, eu queria saber se você vê alguma diferença em relação às gerações, se muda das mulheres mais jovens para as mulheres mais maduras. Muito boa pergunta, Camila. Então, queria agradecer primeiro pelo convite, parabenizar por estarmos falando desse assunto, porque eu acho que é aí que começa a coisa, né? Precisamos falar disso. Precisamos normalizar a conversa a respeito do corpo feminino e da sexualidade feminina, né? Isso faz parte da saúde. Muitas vezes algumas mulheres vêm com a ideia de que isso é algo supérfluo, né? De que isso não é algo importante na vida delas. E, na verdade, a minha primeira conversa com elas é isso, elas entenderem que isso faz, sim, parte da saúde, né? A gente tem alguns extremos quando se fala nesse conhecimento do corpo.
Algumas, realmente, a grande maioria não se aprofunda no conhecimento correto a respeito do corpo feminino. Primeiro, por isso ser, sim, um tabu na sociedade, né? O corpo feminino é um tabu. Não se pode falar da genitália feminina, a mulher não pode tocar na genitália feminina, a menina não é estimulada, né, desde criança a se conhecer, a saber como funciona o corpo dela, porque isso é um tabu, né? A mulher que explora o corpo não é a mulher adequada, né? Não é o comportamento adequado a menina, a adolescente que explora a própria sexualidade, que explora o corpo. Então, a gente vem com a grande maioria nisso, com conhecimento bem superficial. Infelizmente, né, nós ainda temos na sociedade brasileira esse tabu dessa educação sexual na escola. Na maioria dos países desenvolvidos, esse é um assunto muito bem abordado, né? Então, você vê nesses países um menor índice de gravidez indesejada, né, um maior controle de infecções sexualmente transmissíveis, e isso não é à toa, porque as pessoas sabem exatamente o que fazer e sabem identificar, né, um problema. Então, às vezes eu venho com essas mulheres que têm esse conhecimento, na maioria das vezes, realmente pequeno a respeito do próprio corpo, e deixando claro que a culpa também não é delas, né, André? A gente não está querendo culpar ninguém aí por isso. É mais uma questão de que a informação muitas vezes não chega, ou esse moralismo, né? Exatamente. Na verdade, não tem um culpado, né? É uma construção social. Não tem um culpado só. A nossa sociedade toda se constrói dessa forma. Então, são vários fatores que influenciam. Então, geralmente, quando chega alguma mulher com uma queixa sexual ou relacionada à sexualidade ou à saúde íntima, eu sempre tenho que parar um tempo para explicar isso. Olha, são vários fatores, não é uma coisa que causa. É muito raro ser uma infecção bacteriana só, não é só isso, geralmente. Geralmente tem muitos fatores que envolvem aquele problema sexual. E aí, hoje em dia, com o advento das redes sociais, eu vejo que, sim, algumas procuram se aprofundar nesse assunto, mas nem sempre vão nas fontes mais fidedignas. Então, acaba também gerando ali, né, um desconhecimento em forma de conhecimento, e às vezes chegam com ideias bem diferentes do que é o real, né, e do que é o correto. E então, assim, eu vejo esses dois extremos aí, de pessoas que buscam, sim, conhecimento, mas não buscam, às vezes, nas melhores fontes, ou até não tem realmente conhecimento de onde buscar. Ninguém fala sobre isso. Exato, porque, como você falou, tabu mesmo, né? Exatamente. Eu acho que a ginecologia natural também tenta normalizar um pouco essa conversa, né, Andréia? Sim, tenta tirar primeiro, né, da prescrição ali de uma medicação a solução, que é isso que eu falei, são vários fatores, então um remedinho geralmente não vai resolver um problema. Geralmente o problema é muito maior do que a prescrição de uma medicação. Então eu acho que esse papo de ginecologia natural é bom para a gente tirar um pouco essa ideia de que a gente resolve todos os problemas com medicação. Então, não é que a gente tem que abandonar a alopatia, não, de forma alguma, e eu sempre deixo isso bem ali descrito quando eu faço qualquer fala a respeito disso. Nós, infelizmente, não vivemos no mesmo mundo que as nossas ancestrais, que só usavam coisas naturais. Nós vivemos num mundo cheio de plásticos e de outras coisas que a gente ainda não sabe qual o tamanho da influência, mas já sabe que tem uma grande influência nos processos de formação de cânceres, né, ou de neoplasias. Então, assim, a gente tem bactérias aí super resistentes, que surgem a cada dia, então nem sempre a gente também vai conseguir resolver tudo somente com coisas naturais, mas dá sim para a gente associar e fazer um ótimo trabalho sem ter que só se basear em exames e medicações. Eu acho que só a questão da conversa, né, de olhar para essa paciente, tentar falar de tudo que envolve, aí eu queria já entrar na próxima questão com a Laura, porque quando a gente fala de assoalho pélvico, né, Laura, aí você vai poder explicar melhor, a gente está falando da musculatura ali da região, né, íntima, que toda mulher tem. Eu sei que você faz um trabalho que é bem voltado para gestantes, né, mas eu queria saber também se, enfim, por toda mulher ter, é indicado que fosse mesmo um exercício aí para todas fazerem, ou se tem algum recorte de idade, ou se tem algum recorte de momento, como a gestação. Ou não, tem a ver com autoconhecimento também, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Legal, ótima pergunta, Camila. O assoalho pélvico, na verdade, é um músculo que toda mulher tem, né? Então, eu sempre gosto de mostrar essa pelve aqui, que é uma pelve que a gente consegue ver aonde ele está. Então, ele está no chão da pelve e ele envolve o clitóris, a uretra, a vagina. É toda essa parte vermelha, é isso, Laura? Perfeito. Então, para localizar bem, aqui é o osso do púbis que está atrás dos pelos púbicos.
Tá. Os isquios, que são esses ossinhos que a gente senta, assim, sabe? Tá. E o cóccix, que tá lá no final da coluna, que é o nosso rabinho. Então, tudo isso daqui, que é mais ou menos, ó, do tamanho da minha mão, é a musculatura do assoalho pélvico. Então, ele cabe mais ou menos do tamanho da nossa mão e ele envolve aqui por dentro, ó. Tudo isso aqui por dentro, que tem um formato meio de cuia, é a musculatura, ó. Então, ele é um músculo pequeno, se a gente for pensar, né? Mas é um músculo super importante para todas as mulheres. O que acontece é que acaba que a maioria das vezes a gente só vai prestar atenção nisso na hora da gestação. Porque agora, graças a Deus, assim, mais mulheres têm possibilidade de parir vaginal, né? Então a gente tem descoberto mais que o parto vaginal é um parto melhor para a mulher. Antigamente a gente achava diferente. E aí eu sempre falo que a gente depende muito dos ginecologistas para ajudarem a gente nisso. Por quê? Como a gineco, a Andréia, por exemplo, ela é a primeira pessoa a ter contato com uma menina de 14 anos, que é mais ou menos a idade, se eu não me engano, depois você me corrige, né, Andréia, se estiver errada, que é a primeira vez que a mulher vai ter o contato com a ginecologista. Se a gente descobre se ela tem alguma disfunção, então alguma disfunção sexual, se ela tem dor na relação, ou se às vezes ela tem muita infecção urinária de repetição, ou se ela tem uma constipação crônica nessa idade ainda, se ainda não começou a ter relação sexual, ou, por exemplo, mais para frente, se tem algum incômodo, às vezes até na região pélvica, sem ser no assoalho pélvico, ela deveria ser encaminhada para a fisioterapia. Então, porque essa musculatura, ela ajuda, né, a gente a segurar o xixi, o cocô, o pum, ajuda a gente a ter uma boa postura, ajuda a gente na relação sexual, então ela pode ajudar ou atrapalhar, né, dependendo se ela estiver muito tensa. Então, se for pensar, eu falo, o fato de ser mulher e estar viva na gravidade, a gente deveria fazer pelo menos uma consulta de orientação. E para fortalecer, porque como é um músculo, tipo o braço, assim, se você não faz exercício, seu tríceps com o tempo ele vai ficar mole. E o assoalho pélvico também. Então, se a gente conseguisse colocar esses exercícios no dia a dia, com certeza a nossa vida sexual, urinária, fecal e vida como mulher seria melhor. Sem falar que quando a gente olha para essa região, é isso, né? Você vai lidar diretamente com ela e não tem mais como ter tabu, né? É literalmente olhar, tocar, que às vezes a gente vai no ginecologista, o médico ou a médica vai lá, parece que faz tudo sozinho, né? Na fisioterapia, pélvica, você vai ter que meter a mão na massa. Né, Laura? Ser protagonista, né, da história. Exato. Exatamente. E eu acho interessante, assim como esse movimento da ginecologia natural, de tentar, né, voltar esse conhecimento para a mulher, fazer com que ela se olhe de novo, me parece que o seu trabalho também tem relação com isso, né, Laura, de se conhecer, ou como você falou, talvez ir uma vez numa consulta, mas não precisa ir exatamente esquecer, né, completamente disso. Pode ir em uma, mas é bom falar e ver, enfim, exercitar. Nem que você não passe nenhum exercício, mas para ver se está tudo bem, né? E olhar para essa região também. Exatamente, que é assim que a gente consegue melhorar o prazer, né? Melhorar a vida, né? Então, a gente precisa, né, ter esse olhar para essa região mesmo. E é uma região que foi recentemente redescoberta, né? Isso eu queria que você falasse um pouquinho, né? Parece que tudo é meio recentemente descoberto quando a gente fala de regiões íntimas da mulher, né? Eu estava lendo que, por exemplo, o clitóris foi descoberto que ele tem esse tamanho todo que a gente meio que conhece hoje. O primeiro estudo é de 98. Imagina, é super recente, né? Eu acho que essa questão do assoalho pélvico também é meio parecida com isso, né, Laura? Uma coisa meio recente mesmo. A que você atribui isso? Foi até um homem, né, que começou a falar, o Arnold Kegel, que começou a falar sobre os exercícios de assoalho pélvico em 1930, 48, se eu não me engano, nessa data, mais ou menos. E eu acho que está muito relacionado ao movimento feminista, né? A gente querer ter mais consciência dessa região, querer se empoderar mesmo, e querer ter mais prazer, ou até descobrir por que não tem prazer, ou por que as coisas não funcionam. E está muito relacionado ao movimento feminista também o parto vaginal, né? Então, eu acho que tudo isso tem a ver dessa descoberta e redescoberta do assoalho pélvico e do clitóris, enfim, da vontade de ter mais contato com essa área. Legal. Isabel, você já tinha ouvido falar em assoalho pélvico? Como é que é isso aí para você? Então, acho que eu tenho
do que a André e a Laura falaram, primeiro, eu tenho uma filha que, quando ela tinha uns 13 anos, eu levei-a numa ginecologista e ela ganhou de presente um espelhinho. E a ginecologista mostrou para ela quem era onde, para que servia. Que legal. E eu, na época, fiquei até emocionada, porque tudo que eu aprendi foi assim, na rua. Na rua, que eu digo, é com amiga, com leitura não técnica, né? Porque eu tenho 65 anos, então nos anos 70 é exatamente aquilo que você falou, Camila. Mulher, fecha a perna, não deixa ninguém botar a mão. Tá Nem certo? você mesma, né? Não podia colocar a mão, né? Imagina, tá certo? E depois a Laura falando do assoalho pélvico, eu tenho os meus 2 partos normais, o primeiro gemelar. E várias amigas me falavam, você é louca, você nunca mais vai voltar a ser o que você era, seu marido, porque o parto normal arregaça e tudo. E hoje, esse próprio movimento feminista, né? E esse movimento, eu acho que natural das mulheres quererem parir, e parir, eu acho que no real significado do termo, né? Então, eu já sabia do assoalho pélvico, porque quando eu demonstrei a minha talvez dúvida em fazer o parto normal, eu fui pesquisar, trabalhar, então, mas de fato, tá certo, o que as duas falaram é exatamente aquilo que nós velhas vivemos. As mais jovens estão tendo outras chances. E isso é evolução, né? Legal isso. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a sua história, o que você conta no livro também, e o que você tem falado, né, depois disso. Você teve aí, então, essa trajetória, essa jornada de se tornar a protagonista da sua própria história, né? Passou pelo processo de autoconhecimento, de conhecimento da sua intimidade, sexualidade. Eu queria saber, Isabel, como é que era a sua relação com o seu corpo e com a sexualidade antes de você ter esse processo que aconteceu depois da sua separação, que você conta no livro. Se você já tinha explorado, mesmo que de maneira mais rasa, ou pensado em explorar melhor o seu corpo, ou você sentia falta disso, mas justamente por a gente viver essa repressão, né, por tanto tempo, foi como você contou aí pra gente, era um pensamento que vinha, mas você já dava um jeito de esquecer. Como é que era para você antes de ter vivido tudo isso? Olha, eu tinha certeza, mesmo com todo o conhecimento, que mulher que menopausava perdia o desejo, o tesão, a vontade. E eu me casei com meu primeiro homem. Então, nós éramos bem formais, tá certo? E nós somos de uma geração que nós não podíamos nem falar, olha, eu quero mais, porque senão vinha a pergunta, onde você aprendeu? Onde você viu? Tá certo? E isso, para mim, era um problema, mas o meu casamento, a minha família de Reclame de Margarina, era muito mais importante. Então, a não procura do sexo, para mim, passou a ser normal. Já menopausei, tá certo? Não tive nenhuma intercorrência, nenhum dos sintomas, foi super tranquilo. Agora, quando eu me separei, e eu acho que muito movida pelo desgaste da avaliação dele, do que eu ouvi, eu falava, gente, eu tenho 56 anos, será que eu já morri? Será que eu sou tão porcaria assim? Até porque eu tinha descoberto ele com 4 outras. Eu falava, será que eu não vou arrumar nenhum, tá certo? Será que eu não vou ter nenhuma sensação?
E aí eu fui me descobrir exatamente, fui conhecer meu corpo, ganhei um vibrador, daí eu fui ler, pesquisar e perceber que o mundo era muito maior do que eu conhecia. Que coisa maravilhosa, né? Eu vi que você falou em alguma entrevista ou até uma palestra que a primeira vez que você tirou a roupa para uma pessoa, para um homem, depois de ter se separado, você ficou apavorada, mas que foi uma coisa que passou meio rápido. Isso de tirar a roupa e ter vergonha ou não ter, me parece que acontece com mulheres de diferentes idades. Parece que, inclusive, na maior parte da nossa vida, é como se a gente fosse ensinada a continuar tendo vergonha, né? Eu queria saber como é que aconteceu contigo, como é que você conseguiu driblar essa vergonha, ou esse pavor aí que você sentiu no começo. Como é que foi isso, Isabel? É um problema cultural e social muito grande, né? Que a partir do momento que seu peito não está durinho, sua bunda cai, você tem estria, então chega num ponto em que a mulher vai se cobrindo. Então, eu não vou usar mais saia justa, porque eu tenho aquela gordurinha, eu já estou... Onde você vai com esse biquíni? Você tem quase 60 anos. Então, tudo isso mexeu muito comigo, até no sentido de que meu corpo é uma droga. Uhum. Mas eu vou aprender e é com ele que eu vivo. Se tem alguma coisa que vai me dar prazer, é meu corpo. Então, o meu primeiro homem, porque na verdade o livro são 32 experiências, nem todos homens e nem todas realizadas, mas 32 experiências. E era um cara muito mais novo do que eu, tá certo? E eu falava, apaga a luz. Ele falava, não, eu quero te ver. Eu falava, meu Deus do céu, agora ele vai pedir a conta e ir embora. E não foi assim, tá certo? Porque o prazer foi a mesma coisa, com meu corpo imperfeito ou não, tá certo? E essa descoberta, para mim, realmente foi me abrindo as portas para eu falar, bom, então acende a luz, que é isso que eu quero. É isso, eu sou essa pessoa, eu tenho esse corpo e, como você falou, né? Se não gostar, pode pedir a conta e ir embora, aí é um favor que faz, né? Até porque, com 56 anos, se você levar em conta que a perspectiva é a mulher viver até uns 80, né? Eu falava, gente, eu vou ficar mais da metade da minha vida fazendo crochê e assistindo novela. Não é isso que eu quero, tá certo? E você vai descobrindo, aí é uma adrenalina, tá certo? Pois, Isabel, mas eu fiquei curiosa para saber se você teve assim, ou um contato com alguma mulher que te falou sobre isso, ou nas suas leituras você chegou a isso, ou se foi uma jornada bem pessoal mesmo, porque assim, até como um exemplo próprio, eu acho que eu me fortaleci muito conversando com as minhas amigas. Eu não sei se sozinha eu conseguiria ter tido essa sensatez toda que você teve, entendeu? Eu precisei de uma ajuda aí. Queria saber como é que foi no seu caso. Então, na verdade, logo que eu me divorciei, uma amiga, que é enfermeira, me deu um kit de presente, que era um vibrador e um Kama Sutra. E ela ainda escreveu para mim, você está divorciada, mas você não está morta. Porque até então eu achava que tinha acabado tudo. E eu não podia conversar com as minhas amigas sobre isso, porque, primeiro, na separação, eu tive um julgamento bem negativo, naquela coisa de continua com ele, bota no outro quarto, faz de conta, ainda mais numa cidade do interior super provinciana. Então, eu não tinha como, mas santa internet, né, gente? Que internet você vai ver, você descobre, tá certo? Você tira a teima. Tem muita coisa ruim, óbvio, mas também tem muito conhecimento aproveitável. E eu acho que eu fiz bom uso deles.
Com certeza. Eu acho que a gente consegue aí tirar uma mensagem muito positiva da sua história também, relacionada não só à liberdade sexual, mas também a como o sexo pode reforçar a sua autoestima e não o contrário, né? Que parece que está muito ligado assim com não sei, algum tipo de agressão, a gente fala tanto disso, né, de violências sexuais, ou de a mulher fazer coisas que não gosta. Tem um caminho que é o contrário disso, que é muito saudável, né, que é contigo. Agora, pegando um pouco esse gancho, eu queria perguntar para a Laura se essa questão da sexualidade é uma demanda que chega para você, das suas pacientes, se é mais, né, eu sei que seu trabalho é voltado para a gestante, ou se você vê isso acontecendo, as mulheres mais preocupadas, assim, com a questão do prazer, né, de fortalecer ali essa área, ou de se conhecer também, para melhorar a vida sexual e, consequentemente, a autoestima, que, como a gente está falando. Sim, super. Sabe que agora até eu tenho tido casos, lógico que é um recorte meu, né? Então é um olhar meu sobre isso, de mulheres novas, assim, entre 20 e 25 anos, mais que vêm com disfunção sexual. Então, por falta de educação sexual, então são mulheres que têm informação, mas por falta de educação sexual acabam tendo dor na relação ou constipação crônica, que faz essa área, né, ficar muito tensa, e aí o prazer não está relacionado à tensão, né? Então, até tudo que a gente sempre ouviu de contrair musculatura durante a relação sexual, né, penetração, eu quero dizer, durante a penetração não está muito relacionado ao prazer feminino, mas mais ao prazer masculino. Então, se a gente quer ter mais prazer durante a relação sexual, mais a gente respirar e relaxar essa musculatura para levar sangue do que ficar contraindo e tensionando. E isso vai até meio contra tudo que a gente sempre ouviu, né? Que tem que ficar contraindo essa musculatura durante a penetração. Então, eu tenho mulheres novas, assim, entre 20 e 25 anos, e mulheres mais velhas, pré-menopausa, que me procuram com esse objetivo também de ganhar mais consciência para ter mais prazer ou para ter uma percepção nova, né? E tem muitas mulheres que nem sabem o que é um orgasmo, por exemplo, não sabem se já tiveram um orgasmo. E aí eu sempre dou uma desculpa, assim, falando para todas, e realmente é uma desculpa verdadeira, tá? Que o assoalho, ele tem receptor para pressão, para vibração e para termorreceptor, então para frio e para calor. Então, o vibrador, ele pode sim ser usado como estímulo, né, para ter uma satisfação sexual, mas não só para isso. Se você vibra no seu assoalho pélvico, você está levando mais sensação, então você está levando mais estímulo para as terminações nervosas, para você ter um músculo melhor. E aí eu falo que legal. Isso totalmente a religião, né? Tipo, que você fala, você tem que ter orgasmo, enfim, o que você quiser, para melhorar a incontinência urinária. Então você leva para um lugar. Então se encontrarem um vibrador aqui na minha casa, vou dizer, não, gente, exercício é coisa. Não é nada, mentira, não precisa mentir, tô brincando. Agora, eu achei interessante, Laura, que você falou, isso da contração da musculatura, eu já ouvi muito na vida, mas até isso a gente escuta e é ensinado para dar prazer para o homem, né? Porque eu escutei isso, porque, faz isso, porque o homem vai gostar. Beleza, vou fazer, né? Agora você falando, eu pensei, gente, mas e aí eu, né? E o meu prazer? E a minha musculatura, né? E os exercícios para mim, onde é que ficam nisso tudo? Exatamente, até porque esses exercícios que falam apertar e sugar, quando a gente usa essa musculatura mais profunda, de contração mais profunda, sim, a pessoa que tiver com dedo ou que tiver com pênis, ele vai sentir, né? Essa pessoa vai sentir a contração, mas não necessariamente você vai ter prazer. Porque se ficar só contraindo assim, você causa rigidez, né? E causa diminuição do fluxo sanguíneo. Entendi. Então, se a gente quiser ter mais prazer, a pessoa que está, né? Por exemplo, eu quero ter mais prazer na minha relação, é mais sobre respirar e pequenas contrações sutis do que essas contrações mais rígidas. E sim, a gente tem um objetivo de dar prazer pro parceiro, né? Pro homem que tá... Não que isso não seja legal, é bom, mas também, né? Não dá para colocar como prioridade. Agora, uma outra dúvida que eu tenho é essa história de, eu tô sentada e faço os exercícios de contração e relaxamento. Isso é verdade? É indicado mesmo? Ou não? Vai procurar o fisioterapeuta antes de fazer qualquer coisa, que é muito melhor.
Boa pergunta. Eu gosto, eu gosto sempre de trazer dicas assim que seja fácil de fazer. Então, assim, eu não acho que todo mundo precisa procurar um fisioterapeuta, porque também não é todo mundo que pode procurar um fisioterapeuta. E isso é bem importante falar. Verdade. Mas também a gente caiu em uma assim de tem que fazer exercício de contração para todo mundo. E às vezes, tipo, se você tem constipação, dor na relação sexual, alguma dor na pelve, ou às vezes infecção urinária de repetição, provavelmente a musculatura está mais tensa do que relaxada, do que normal, assim, digamos. Tá. Então, o mais importante é saber se você sabe contrair. Então, e a contração está bem ligada ao ânus, né? Então, se você sabe sugar, apertar e sugar e relaxar. E aí eu digo que o assoalho, ele parece muito, o tônus dele é muito parecido com a nossa boca. Então, vocês que estão vindo, a boca de vocês está assim, né? Nosso assoalho pélvico fica assim. Quando eu vou fazer xixi, cocô no pum, ele faz isso aqui. Quando eu vou tossir, espirrar, ele faz isso. E eu preciso conseguir fazer isso. E o que tem acontecido muitas vezes, até pelo yoga ou pelo pilates, eu fui professora de pilates bastante tempo, então também é um pouco da nossa culpa, assim, de pedir para contrair o assoalho o tempo inteiro. Então é importante também relaxar. E aí eu passo muito umas contrações mais sutis, porque contração sutil você acaba ativando essa musculatura aqui e essas daqui que são contrações mais suaves, de como se você estivesse piscando, como você estivesse, tipo, fazendo movimentos de pegar um morango, eu falo muito sobre isso. Também são movimentos mais sutis que você vai trabalhar rigidez. E Legal, aí, sentada, teoricamente, é o jeito mais fácil. Na verdade, deitada, mas sentada é muito mais fácil do que em pé. Nossa, eu espero que as pessoas que assistam aqui a gente tenham ficado curiosas, que nem eu, para saber como é que são esses exercícios, que parece ser muito interessante mesmo tudo isso, né? Agora eu quero perguntar para a Andréia também uma outra coisa, que tem a ver com comportamental, mas também tem a ver com medicina saúde. Andréia, eu tenho a impressão de que toda hora inventam uma nova moda para consertar a vulva e a vagina, não é? Ou tem procedimento para diminuir lábios, ou tem procedimento para clarear a região, e a gente tem aí a própria depilação, né, que basicamente a gente nem questiona mais. Tem até uma brincadeira, né, eu vou transar, então eu vou bater Gillette, hoje eu vou bater Gillette, que, né, relaciona uma coisa com a outra. Precisa se depilar até para ter a relação sexual. E me parece que há também uma demanda, né? Parece que a gente fica meio constrangida com a aparência da nossa vulva mesmo. Eu queria saber o que você atribui esse constrangimento, como é que você tenta desmistificar isso também com as suas pacientes, né? Para tentar fazê-las entenderem, fazer acreditar mesmo que não tem problema nenhum com a aparência de nenhuma vulva, de nenhuma, né, região íntima feminina. Ótimo. Sim, isso é muito comum, né? E aí eu acho que não só isso, mas várias coisas que a gente falou aqui agora estão ligadas a uma coisa, que é a busca de um padrão, né? Parece que tem um padrão da mulher perfeita, da pessoa perfeita, do ser humano perfeito, e não existe, né, gente? O ser humano não é perfeito. E aí você vai buscar esse padrão inatingível, é sempre isso que eu converso com as minhas pacientes quando eu sinto esse tipo de demanda, né? Várias delas chegam falando, a minha vulva é horrível. Aí eu vou olhar e falar, tá, primeiro eu não discuto, aí eu vou te examinar. Quando eu examino, eu falo, tá, como é que você concluiu que a sua vulva é horrível? Porque tem muito pelo, porque eu falei, olha, você já parou para pensar que esse é o normal, né? Então a gente vem aí de uma busca de padrões. Alguns padrões a gente nem sabe de onde surgiram, outros a gente sabe sim que são muito vindos ali da indústria pornográfica, né? Então várias coisas, principalmente essa questão de não ter pelos, vem ali de realmente essa busca da juventude eterna da mulher, que ela tem que estar sempre eternamente jovem, né? Como a Isabel muito bem falou aí de várias coisas, meu corpo tá caído, Então, assim, essa é a preocupação de muitas mulheres, né? Da grande maioria. Estou perdendo minha juventude, então eu vou ficar menos atraente, e aí minha vida sexual acabou, ou minha saúde íntima não existe mais. E não tem nada disso. Então, gente, vamos aqui já falar. Não tem vulva normal, não existe. Ou vulva bonita, né? Essa é mais bonita que essa. Isso não é a opinião da Andréia mais, né? Graças a Deus a gente já tem pesquisa científica, já se tentou medir as vulvas e as vaginas, já se tentou definir um padrão e não existe.
questão de cirurgia, de estética, para chegar em qual padrão? Eu sempre pergunto isso quando ela me pergunta, com o que você está se comparando, né? Porque nada é igual comparando com você com outra mulher. Então, a gente não vai conseguir atingir isso. Lógico que tem indicações, sim, de cirurgias da vulva, né? Tem mulheres que têm um lábio muito maior que o outro, ou tem os dois lábios muito grandes que atrapalham, inclusive, na hora de urinar. Aí é completamente diferente, né? É uma questão de função, né? Então, tem essa cirurgia chamada ninfoplastia, que também já se fala muito dela, e aí parece que ficou que a ninfoplastia é para estética, para sua vulva ficar bonitinha, né? Para ficar virgem de novo. Esses padrões aí que surgem e que não fazem sentido. Então, não, a ninfoplastia é uma cirurgia muito antiga, não foi criada agora, como parece, e ela tem, sim, suas indicações, né, médicas, para a função, para melhorar a qualidade de vida dessa mulher, que às vezes não consegue usar calcinha no dia a dia. Entendi. É uma condição específica ali, né? Não é mais se é bonito ou feio, não é estético mais, né, Andréia? E a questão dos pelos, só rapidamente, a gente já não tem mais aquela necessidade de proteção, já tem também comprovação científica de não é uma questão mais de tirar os pelos e a gente está desprotegida para infecções, corrimentos, não é essa questão, né? Isso era verdade lá para as nossas ancestrais que ficavam na terra, né, tendo contato ali, né, toda hora baixando, levantando, tendo contato com germes mais externos. Para a gente não tem tanto isso. A questão que eu vejo mais provocando realmente problemas é o método e a frequência. Então, Gillette não foi feita para passar todo dia ou toda semana, como a maioria das mulheres que eu atendo faz. Então, chega para mim, geralmente, já com a pele totalmente afetada, né, com dermatofitose, que é a micose ali daquela pele, alteração da cor, né, infecções graves, muitas vezes, resultante desse uso constante ali da lâmina. Então, muitas passam sem algum sabão, alguma espuma para dar uma amenizada no atrito. Então, acho que é muito uma questão da técnica. E eu sempre pergunto, por que você tem que passar Gillette todo dia? Você já se perguntou? Porque fica feio. Mas, poxa, o seu natural, o seu normal é feio? Vamos ver de onde que isso, né? Vamos conversar? Então, eu gosto muito de perder tempo. E a maioria das vezes eu consigo ali fazê-las entender, e elas mesmas vêm... que bom, porque eu ia até te perguntar se você acha que surte um efeito, que a pessoa entende mesmo. Na maioria das vezes é muito válido eu perder realmente esse tempo, que não é perdido, obviamente, Exato. Né? Mas é uma conversa de eu fazer, porque na maioria das vezes ela nunca parou para pensar de onde vem essa necessidade. De onde vem essa necessidade? É para agradar o parceiro? Então, na maioria das vezes, ou é para agradar o parceiro, ou é para esse padrão que, na verdade, não existe, né? Claro. E aí tem uma outra questão aí de padrão também, de produtos. Você falou de pelo, né? Eu vejo muitas mulheres falando assim, ou é isso, como você disse, ou é sujo, né? Tem pelo, eu fico com a sensação de que eu tô suja. E tem também essa moda, até sabonete. Agora eu vi desodorante íntimo, já fiquei apavorada. Como vem com essa propaganda de neutralizar odores. Aí a gente já fica assim, né? Por quê? O meu cheiro precisa ser neutralizado? E aí eu queria te perguntar, assim, tem odor que precisa ser camuflado mesmo? Ou, no geral, é esse seu cheirinho, querida? Aceita, vamos parar de brigar contra ele. É uma conversa que eu tenho quase todos os dias no consultório, né? Eu sempre já chego com essa frase, vagina tem cheiro. Vagina tem cheiro? É isso, gente. É só aceitar essa informação. Vagina tem cheiro. Vagina... sai secreção dela o dia inteiro, na verdade, 24 horas vai estar saindo alguma secreção da sua vagina, porque muitas delas a queixa minha calcinha fica suja no final do dia. Aí eu examino, vejo... O tal do corrimento, né? Eu tenho corrimento, como se fosse uma grana ao fim do mundo. Exatamente. Geralmente, na conversa, eu já sei que não tem doença. Na maioria das vezes, uma anamnese, que é essas perguntas que a gente fazia antes, bem feita, eu já saio dali para examinar, já sabendo que essa mulher não deve ter nenhum problema. Por quê? Geralmente é uma queixa de um corrimento que nunca melhora desde a adolescência, né? E nunca causou outras coisas. Nunca causou coceira, nunca causou ardência, nunca causou um odor de peixe podre aumentado. E aí já tratou com vários remédios, com vários cremes e nunca melhorou. Quando já vem com essa história básica, praticamente eu já sei que não deve ser alguma doença. E aí quando eu vejo que é realmente uma secreção fisiológica normal, eu já venho para essa conversa. Olha, vagina tem cheiro, você vai ter o seu cheiro, a outra mulher vai ter o cheiro dela, né? E qual o porquê da gente camuflar isso? Por que tirar isso? Esse é o nosso natural, esse é o nosso normal,
né? Então, muitas delas têm essa questão de fazer ducha, lavar por dentro da vagina para limpar, para tirar o odor. Isso é péssimo, né? Então, aí eu vou conversar a respeito do quanto é importante a gente ter a nossa flora vaginal normal, nossa, equilibrada, né? Sem o uso de química, sem lavagem da vagina por dentro, né? A higiene tem que ser ali por fora, na vulva, nas dobrinhas, e com o mínimo de sabão que tira essa proteção natural ali da nossa pele possível, né? A maioria até alguns dermatologistas, pessoal que estuda mais, fala, não se deveria usar sabão na vagina. Mas aí eu sei que é uma construção um pouquinho mais difícil, eu vou me sentir suja, eu não vou me sentir bem. Ok, a gente está lá para o bem-estar, né? Então use, mas usar 3, 4 vezes por dia, você já vai tirar essa proteção, por mais que seja um sabão mais especializado, né? Por mais que seja um sabão com pH próximo, que é o mais indicado. Então, a conversa geralmente é essa, olha, esse é o normal, esse é o seu cheiro, essa é a sua impressão. Mas a da minha amiga é menor, tá? Da sua amiga não suja tanto a calcinha, mas a sua é isso. Você tem essa quantidade aqui e é o seu normal. Legal, legal. Agora eu queria voltar para a Isabel e também, se vocês quiserem comentar depois, André e Laura, essa mesma pergunta, né? Por que é importante, então, a gente perder esse constrangimento com o próprio corpo para melhorar a sexualidade, a vida sexual? E aí eu falo assim, porque a vida sexual é uma coisa muito importante, né? Enfim, para a vida da maioria das pessoas. Tem gente que não gosta tanto, cada um vai dar o peso que quer. Mas você ter uma vida sexual e torná-la saudável é importante caso isso exista, né, na sua rotina. E eu queria saber como que isso está ligado com a autoestima, né? Me parece que é uma via de mão dupla, né? Uma coisa está sempre ligada à outra. E aí, então, eu queria ouvir a Isabel primeiro, né? Ter esse cuidado com a gente mesma, cuidar do nosso corpo, conhecê-lo, como que isso está relacionado, então, com a sexualidade, com o prazer sexual, e por que é importante isso? Então, é importante porque eu acho que é qualidade de vida, né? É uma delícia ter um orgasmo. E quero ouvir quem vai dizer o contrário. Pronto. Eu estava meio cheio de dedos, né? Porque, enfim, tem gente que não gosta, a gente tem que respeitar, mas sim, é verdade, é isso mesmo. Mas, e o prazer, tá certo? Principalmente na minha faixa, você não precisa ter a penetração. Você pode ter outras formas que não é o mais importante. De repente, a coisa não roda, vocês dormem de conchinha e amanhã cedo tudo se resolve, né? Então, essa obrigação que as pessoas têm, principalmente os homens, eu tenho que ficar dura, eu tenho que penetrar. Sim. Não, parece que a gente fica velho e fica até mais piadista, porque a gente se aceita mais, tá certo? É mais gostoso no sentido de que, como ninguém tem obrigação, tá certo? Você pode parar nas preliminares e boa, tá certo? E muitas vezes nem é preliminar, né, Isabel? Já é sexo mesmo, já é relação sexual, né? Exato. Então, quer dizer, faz bem para a pele, né, doutor? Ai, legal, legal. Eu fiquei com vontade também, queria que a André e a Laura também falassem um pouco sobre isso, mas também de saber um pouco mais da vida, claro, que vocês se sentirem confortáveis para falar, né? Como é que vocês se sentem hoje em relação ao corpo de vocês e se é algo que enfim, é bom e melhora mesmo a vida sexual, te deixa aí mais plena, e também não só, né, no contexto erótico, como a gente falou. A aceitação, a autoestima, isso a gente pode colocar, isso vai influenciar várias áreas da nossa vida, né? Não só a vida sexual. Então eu queria que vocês comentassem um pouquinho, se a Andréia puder começar, então, respondendo. Ótimo. Nossa, isso que a Isabel falou é incrivelmente perfeito. É qualidade de vida. Eu passo, às vezes, tentando horas explicar dias, várias consultas, tentando explicar isso. É qualidade de vida, não é uma coisa supérflua, como eu já falei no início. Então, assim, é isso que eu acho que eu sinto na minha jornada de autoconhecimento, né? Então, assim, muitas mulheres, o que eu vejo, né, não tem uma iniciação sexual com prazer, né? Na maioria das vezes até, né, as pesquisas mostram isso no mundo inteiro. Tem uma iniciação sexual, inclusive com violência, né? E isso, se ela realmente não tem um estímulo para depois se autoconhecer e realmente seguir um outro caminho, ela vai passar a vida inteira sem saber
o que é uma vida sexual saudável. E isso com certeza faz diferença na qualidade de vida, né? Com toda certeza. E aí, assim, eu acho que no meu caso, eu já nunca tive essa história de ter problema em falar a respeito disso, né? Porque eu já sempre quis fazer ginecologia e obstetrícia desde pequena, então eu sempre meio que, né, fui atrás desses assuntos e gostei de entender como essa parte da saúde íntima funcionava. Mas sim, eu passei por esses mesmos atravessamentos de tabu, né? Então, isso aqui é promiscuidade, né? Fantasia sexual, não vou ler sobre isso, que isso aqui não precisa. Não, né? Essa normalização do que é também uma relação sexual, como ela muito bem falou. Uma relação sexual precisa ser isso, né? Precisa começar, precisa ter ali a penetração, precisa todo mundo ter orgasmo na mesma hora, igual no filme. Não, infelizmente, eu vim de uma geração que já foi assim, né? Já começou a vida sexual vendo por filmes, né? Vendo internet. Então, assim, a minha geração acho que foi uma das primeiras que teve essa iniciação sexual, na verdade, vendo isso e achando que aquilo era o normal. E aí, para mim, quando eu realmente comecei a estudar, eu falei, gente, eu não vou poder falar para as mulheres fazerem isso se eu não fizer, né? Então, eu tinha, sim, muita dificuldade em explorar o meu corpo, em explorar a minha sexualidade, mas quando eu comecei a ler, resolvi que aquilo ia ser parte, assim, de eu não só falar e ter isso como verdade, né? E é um caminho sem volta. Acho que conhecer o seu corpo, né? Conhecer o seu prazer sexual, isso é uma coisa que eu falo muito para os pacientes, né? Qual é o seu prazer, né? Se você não testou, como é que você sabe? Porque, não sei se vocês sabem, mas em média dizem que 70% das mulheres têm uma queixa de não ter uma vida sexual plena, ou qualquer queixa relacionada a isso, 70% né? É um número muito alto, né, Andréia? É muita, né? É muita mulher, muita gente. É muito mais que a metade. Então, assim, muitas delas chegam com essa queixa para mim, mas aí eu falo, como é que você vai explicar para o seu parceiro que você gosta se você não sabe? Então, eu pensava muito isso, né? Se eu não sei, como é que eu quero que o parceiro me satisfaça, ou, né, seja uma coisa mútua ali? Não vai ter como. Então, eu sempre quis, realmente, aí comecei, não, vou pôr em prática, tem que quebrar esse tabu do vibrador, né? E foi, assim, realmente um caminho sem volta. Quando eu penso, agora, por exemplo, estou pensando aqui para falar, eu falo, gente, como, né? Como que a gente achava isso legal, achava normal? Exato. É indescritível você se conhecer e atingir ali o seu... bem como você disse, né? O caminho sem volta. Então, você vai do que é uma coisa super mecânica para algo muito natural, prazeroso, saudável, positivo, só traz benefício. Como a Isabel bem colocou, é uma delícia, né? Não, acho que ninguém fala o contrário. E agora, então, eu queria que a Laura falasse um pouquinho também. Então, eu acho que o nosso conhecimento está muito ligado a uma educação, né, sexual, assim, eu estou pensando na minha biografia, né, meus pais sempre me deram muita liberdade de perguntar, e eu sempre fui muito curiosa também, perguntava o que era, o que podia, o que não podia, então eu tive essa sorte também de ter uma educação sexual aberta, assim, e saber o que era, o que podiam fazer comigo, assim, o que era permitido, né, o que eu deixava fazer comigo também, que eu acho que isso é muito importante. Eu acho que muitas vezes a gente não sabe disso porque a gente não se olha e não sabe o que é gostoso pra gente, o que não é. Eu sou casada com uma mulher, né, então, com certeza o sexo não é, eu também acho que o sexo não é só relacionado à penetração e o prazer tá relacionado a outras várias formas o toque, como a Isabel falou, às vezes só dormir de conchinha, às vezes uma conversa. E eu só passo para minhas pacientes o que eu sei fazer. Então, assim, o que eu sinto no meu corpo, né? Então, não o que eu sei fazer, mas o que eu sinto no meu corpo. Então, com certeza, tipo, mais consciência do meu corpo que faz eu levar mais consciência para minhas pacientes, enfim, para as pessoas que estão do meu lado. E eu acho que é importante isso até para ser uma coisa real, né? Porque a gente escuta tanto que você pode fazer coisas impossíveis com o seu assoalho e às vezes trazer para o mais, vamos fazer uma coisa mais simples, mas que vai trazer mais prazer. E eu acho que o redescobrimento também, né, ultimamente eu fiz massagem tântrica para descobrir a importância da respiração, na verdade é uma massagem orgástica, né, desculpa o nome correto é isso, para descobrir a influência da respiração, a influência de você estar relaxado e poder vocalizar, que a gente sempre achou que tem que ter relação sexual em silêncio, né, ninguém pode ouvir, tem que travar a respiração,
Então, todas essas coisas eu descobrindo no meu corpo, eu acho que fica muito mais fácil eu passar para as mulheres, assim, porque eu acho que faz mais sentido. Então, para mim é super importante, assim, para minha vida é super importante também. Legal, maravilha. Gente, foi uma conversa ótima. Quero agradecer todas. Não sei se alguma está com dúvida com alguma coisa que outra falou, se querem perguntar, se ficaram curiosas, ou se está tudo aí bem. Ó, Isabel levantou, pode falar, Isabel. Eu só quero lembrar, para quem não conhece, o documentário Acende a Luz, que fala exatamente do sexo na velhice, que eu tive a honra e o prazer de participar, e para mim foi assim, coroando todas as minhas ações no sentido, meu corpo é meu, eu uso do jeito que eu quero, eu digo não, eu digo sim, mas isso eu descobri a liberdade. Então, quem não assistiu, por favor, está no YouTube, está no Universa, Acende a Luz, da Paula Saqueta e do Renan Flume. É do MOVE também, né? Do Universo em parceria com o MOVE. Legal, maravilha. Então tá bom, Andréia, Laura, Isabel, muito obrigada. Eu acho que a gente aprendeu muito com todas aqui, né? Foi uma conversa ótima. Estar entre mulheres para falar da gente também é bom, né? Que isso continue por muito mais tempo. Como a Andréia bem colocou, é um caminho sem volta individualmente, espero que coletivamente também, né? Exato. Então tá bom, gente. Muito obrigada mais uma vez. Um beijo. Tchau, tchau. Alô, comunidade. Descobri recentemente que existe desodorante vaginal. Nada contra quem usa, nada contra quem criou. Fiquei pensando, qual a lógica? Eu sabia que vagina tinha lábios, agora que tinha axila é novidade pra mim. Não vai acontecer, não tem como. Não tem como, desculpa de destruir o seu sonho. Fora isso, o cheiro é natural. É natural. As pessoas querem o quê? Um órgão do corpo com o quê? Com cheiro de pêssego? Com cheiro de tutti-frutti? A gente não tá falando de chiclete. A gente não tá falando de uma torta, de uma sobremesa de padaria. A gente não tá falando de um perfume. A gente não está falando de uma perfumaria no nosso corpo. Ninguém que eu conheça tem cheiro de menta em alguma parte do corpo. Então eu não sei que conceito é esse que enfiaram na nossa cabeça de que tá errado ter o cheiro do corpo. Você já cheirou, por exemplo, um alface? Ele tem cheiro do quê? De alface. Aí você quer que a vagina tenha cheiro do quê? Fala pra mim, do que você quer que tenha cheiro? De combustível, de carro. Cheiro de churrascaria. Cheiro de pizza. Não vai acontecer, não tem como. Não tem como, desculpa de destruir o seu sonho. Não vai acontecer. Mas a função do desodorante normal é o quê? Você passar no momento ali depois que você toma banho, ou no momento de emergência, você tá suando muito, o que é natural também do seu corpo. Suou muito, você vai lá e com o desodorante. O desodorante vaginal. Como é que você vai passar esse desodorante vaginal, minha filha, no meio de um busão? Ai, gente, tô aqui, suou a vagina. Peraí, só um minutinho, que eu vou aqui fazer Fala pra mim como é que faz isso. Como é que chega no meio do trabalho, no meio do escritório, e fala, gente, só um minutinho que eu vou aqui dar uma espirrada aqui. Aí criaram um desodorante vaginal problematizando o cheiro natural do nosso corpo. E aí eu fico pensando, isso tem muito mais a ver com a nossa preocupação de agradar as pessoas do que com a relação que a gente tem com o nosso próprio corpo. E atire uma pedra na minha cara se eu estiver mentindo. Não vai acontecer, não tem como. Não tem como, desculpa de destruir o seu sonho. Qual que é a função? Quando tá suada, passa, tem proteção 48 horas, protege de boy imundo, protege de gente uó, protege de pessoas que não merecem a gente. Porque se for essa proteção, eu até tô aceitando. Agora, se não for, eu acho que não faz sentido nenhum. Alô, comunidade. Igual aquele negócio de falar, porque se não tiver lisa, eu não quero.
Se você quer uma coisa lisa, 100% lisa, comece por um azulejo, um piso, uma mesa de repente, um mármore, uma coisa lisa de verdade, que eu tenho certeza que te garante essa liseza que você tá procurando. Minha gente, o adulto tem pelo, a mulher adulta tem pelo. E se ela quiser tirar, ela tira. E se ela não quiser tirar, ela não tira. E o problema não é seu, não é meu, não é nosso. O que, aliás, não é nenhum problema. Problema mesmo, se vocês querem saber bem a verdade, eu vou falar assim, e acho que vocês vão ficar até surpresos. Sabe o que é problema? O problema não é ter pelo, problema não é a vagina ter cheiro, problema não é você não querer usar um desodorante vaginal, ou um perfume vaginal, ou sei lá o que inventaram aí no mercado, um shampoo, né, uma fitagem vaginal. Eu não sei, porque a avó não entende tanto do mercado. Agora, sabe o que é um problema? Cuidar da vida dos outros. E outro problema, sabe qual que é? É não se cuidar. É não se cuidar, porque isso sim causa um problema. Agora, ter pelos e o corpo com o cheiro do corpo é só mais um dia na nossa vida. Nossa, gente, que aula, né? Muito legal conhecer a história da Isabel, saber que não tem idade para a gente entrar em contato com o nosso corpo, de saber o que é o assoalho pélvico, exercícios para estimular, até entrar em contato com a nossa sexualidade, empoderar, saber de que, sim, a gente tem odores, a gente tem fluidos, isso faz parte de ser mulher. E para encerrar esse ciclo de conversas, quero convidar vocês para participar de mais um painel com a gente, um painel que vai responder uma pergunta muito importante. Ser mulher tem que doer? Com o patrocínio da Bayer, a gente esclarece essa dúvida e fala que não. A gente pode ter uma vida plena sem dores. Ser mulher dói? Bom, essa pergunta eu acho que ela é literal e metafórica, inclusive. A gente sente a dor do cólica, a dor menstrual, a dor do parto. Só quem é mulher, quem nasceu com esse sistema reprodutivo aqui, sabe como todo mês a gente pode sofrer muito. E muita gente acha que essa dor faz parte da vida da mulher. Quem assistiu os últimos 3 painéis que a gente fez, promovendo para falar sobre saúde e sexualidade feminina, deve ter constatado que muita gente acha que isso é normal, natural, mas será que tem que ser? Eu achei interessante que eu estava pesquisando para fazer esse painel, que daqui a pouco eu vou apresentar essas mulheres maravilhosas que estão aqui comigo, e a gente tem repensado esses tabus, essas coisas que a gente carrega por tantos anos, esse preconceito, tanto com a menstruação quanto com o feminino, sobre sexo. Tudo isso, quanto mais a gente fala, mais a gente desconstrói esses pensamentos. E aí eu vi um estudo que recentemente, eu vou ler para não errar, tá, gente? Porque eu gosto de falar a coisa certinha aqui. Recentemente, um estudo feito com crianças, meninos e meninas, mostrou uma coisa muito interessante. Eles deram um suco com gosto muito ruim, tanto para meninos quanto para as meninas. Boa parte dos meninos não tomou o suco, só que a maioria das meninas tomou o suco até o fim, porque era o que tinha que fazer. Olha que loucura, gente. Menina, Vivi, tu tá aqui com a gente. Acho que eu vou já começar então. Desespero. Reação. Socorro, hashtag desespero mesmo. Desespero, mas como tu sabe bem, né? É um retrato da realidade. Mas deixa eu apresentar as meninas que estão aqui comigo. Bom, eu nem falei quem eu sou. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima, sou editora aqui em Universa e estou com 3 convidadas maravilhosas. A Thaís, que é ginecologista, obstetra e gerente médica da Bayer, que patrocina esse nosso painel. Também recebo a Bruna, vice-presidente da ONG Crônicos do Dia a Dia, que fundou a partir da sua história e como a doença crônica, a história dessa ONG, ela vai contar mais para a gente daqui a pouco. E a Vivi, empreendedora que lidera projetos como o Plano Feminino e o Plano de Menina, que, como eu contei aqui nessa história do suco, já pode começar contando um pouquinho sobre o que ela achou ao ouvir esse estudo. Mas juntas, com o apoio da Bayer também, a Bruna e a Vivi criaram o movimento SUA, Não é Normal, para conscientizar sobre o sangramento uterino anormal e que aquele fluxo menstrual intenso que muitas mulheres vivem, e muitas vezes já aconteceu isso comigo em consultório, quando eu era mais nova, um médico me falar que é isso mesmo, que menstruação dói, que vai dar trabalho mesmo, paciência, lide com isso. E não é verdade, né, gente? A gente está aqui para falar um pouco sobre isso. Quem quer começar, Vivi? Já que já veio aqui falando um pouco, vamos lá, Vivi. O que tu acha? Me conta. Sim. Tu que está acompanhando e vendo muito, comparando meninos e meninas, por que isso ainda acontece? Bah, que felicidade a gente nesse painel juntas.
Que legal, com a né? Bruna, com a doutora Thaís, né? Todo o time de Universo também. Estou super feliz em contar para vocês a nossa campanha, desse movimento, e o quanto é importante a gente ressignificar padrão, né, Bárbara? Quando você fala, olha, as meninas tomaram todo o suco, mesmo não gostando, e os meninos, olha, não quero, eu sei falar o não, eu fui educado para falar não quero, não gosto, né? E a gente, como mulher, numa sociedade machista, numa sociedade que demora, né, para desconstruir o patriarcado, parece que a passos de tartaruga, a gente, como menina, é educada a falar sim para tudo. Então, assim, tem uma prima que vem na tua casa, vira o olho da boneca, rasga a roupinha da sua boneca, quebra suas coisas, mas você não pode deixar de emprestar o brinquedinho para ela, porque menina boazinha faz assim, né? E a menina boazinha é a menina que aceita tudo, mesmo que esteja amargo, né? E isso a gente vai levando para nossa vida toda, aceitando relacionamento tóxico, aceitando as pessoas te falarem o que é um corpo perfeito. Então, enfim, a gente vê isso no plano de menina todos os dias e a gente trabalha desconstruindo essas narrativas para as meninas serem donas das vidas delas, do corpo, né, se pertencer, porque por muito tempo a gente vem sendo educada a pertencer ao outro, né? A gente como um objeto, parece que não tem... Aí se eu falar que eu não gostei, que eu me incomodei com isso, eu posso agredir, né? Eu não posso ter opinião, né? Então isso que você falou me tocou, porque eu fiquei... Dá um arrepio de escutar, né? Eu senti acontece, a mesma né? coisa. Doutora Thaís, ser mulher tem que doer? Não, Pergunta. de jeito nenhum. Vão ter situações que eventualmente pode, né, infligir algum tipo de dor, mas não deve ser o normal e nem ser o padrão. Então, por exemplo, cólica menstrual, eventualmente pode acontecer, mas essa cólica não pode atrapalhar o dia a dia da mulher, não pode impedir, não pode levar ela para o pronto-socorro, não pode fazer com que ela pare a vida dela, programe a vida dela por conta de uma cólica menstrual, por conta de um fluxo intenso, por conta de... Então, assim, é natural menstruar, e é normal, e todas nós menstruamos, e todas nós vamos menstruar, e as nossas antepassadas menstruaram, e as nossas filhas vão menstruar. Mas essa menstruação não pode atrapalhar o nosso dia a dia. Então, não é que mulher dói, que ser mulher dói, nada disso. Então, a gente tem que também desconstruir isso que vocês comentaram, né? Que você mesma, Bárbara. Fui no médico, ele falou, é assim mesmo, mulher sofre mesmo. E isso eu ouvia direto no posto de saúde. Chegavam mulheres várias, uma atrás da outra, e elas falavam assim, como mulher sofre, na próxima encarnação eu quero vir homem. Eu ouvia essa frase todos os dias, várias vezes por dia. E eu falava, gente, como assim? Na próxima eu quero ser homem. E às vezes elas engravidavam e falavam, tomara que venha menino, porque menina sofre muito. Então, assim, tem, né, uma questão cultural de anos, de muito no passado, aconteceu muitas coisas que era realmente muito mais difícil ser mulher e era mais sofrido, mas hoje a gente tem uma condição que a gente consegue não sofrer. Então, eu acho que a gente tem que se conscientizar. É muito engraçado. Engraçado é uma escolha meio ruim de palavras, mas assim, é trágico, né? Não é engraçado, mas trágico mesmo. É trágico, porque aí a gente tem essa construção da sociedade de que a mulher é o sexo frágil, quando a gente vê que, na realidade, a mulher está aguentando esse monte de dores quieta, né? Enquanto a gente vê, historicamente, um homem que cai de cama por causa de uma dor de cabeça, né? Exato. A gente vê isso muito se repetindo. Então, a Bruna pode falar muito sobre como é conviver com uma doença crônica, né, Bruna? Como foi para ti essa jornada? Eu acho que, assim, uma questão que é muito legal da gente estar conversando das histórias que a gente cria, né, para quem é, como é ser mulher, como é ser uma pessoa com uma doença crônica, né? No fim das contas, a gente está falando de narrativas, né? De como a gente se conta e de como a gente conta para as nossas crianças o que é ser uma mulher, o que é aceitável de uma pessoa, de mulher ou homem, enfim. Isso tem muito a ver com essa coisa da narrativa. A gente trabalha na CDD, que é Crônicos do Dia a Dia, com condições crônicas de doença, né? Que são essas doenças que são diagnosticadas e que não tem cura, né? Então, assim, a gente tem uma quantidade muito grande de doenças incuráveis para a medicina tradicional, mas que a gente que tem esse diagnóstico precisa aprender a conviver. E aí eu sempre digo assim, qual é a história que eu vou contar para mim e para os outros sobre essa doença que eu tenho? Né? Então, a CDD nasceu da AME, que é a nossa primeira ONG, que é Amigos Múltiplos pela Esclerose, nasceu de um diagnóstico mesmo, né? Eu tenho esclerose múltipla,
meu parceiro de trabalho, que é o Gustavo, que fundou junto comigo a ONG, também tem esclerose múltipla, que é uma doença incurável, uma doença que ela é incapacitante, né? O meu esposo também tem esclerose múltipla de um tipo sem tratamento, então ele está num estágio de deficiência muito grave. E que histórias a gente conta para dizer que essas vidas valem a pena, né? Que a vida de uma pessoa que está em constante tratamento vale a pena, que a vida de uma mulher com uma doença crônica vale a pena, que ela pode ser mãe se ela quiser, que ela pode escolher não ser mãe, né? Porque a gente sempre diz, a maioria das mulheres, elas são convocadas a serem mães, né? A gente é convocada à maternidade. E as mulheres com deficiência e com doenças crônicas, elas são desencorajadas à maternidade. Então, o quanto são narrativas que a gente conta, histórias que a gente conta sobre ser mulher em diferentes lugares, né? Em diferentes lugares sociais, em diferentes lugares que a gente de saúde mesmo, para dizer sobre isso. E o SUA é muito isso, né? O sangramento uterino anormal, a doutora Thaís vai poder explicar melhor do que eu na parte médica, mas para a gente, da parte de experiência, é aquilo assim, se a minha menstruação, que é uma coisa natural do meu corpo, não está me deixando de uma forma bem, se eu não estou me sentindo bem com a minha menstruação, não estou me sentindo bem com o meu ciclo menstrual, seja porque é muito, seja porque é pouco, eu tenho que ser ouvida, eu tenho que ser escutada e tenho que ser respeitada nessa minha reclamação de que está me doendo muito todos os meses, está me atrapalhando porque eu gosto muito de esporte, eu não estou podendo praticar esporte porque eu menstruo muito. Então, assim, quais são as opções que a gente tem para lidar melhor com uma coisa que faz parte da nossa vida, né? A menstruação não é uma doença, né? Mas a menstruação em demasia pode ser, e se a gente não parar para escutar as mulheres e o que elas estão sentindo, a gente nunca vai saber. Então, isso também é um dado que a gente tem, né? Além desse dado que eu fiquei apavorada sobre o suco, né, das meninas tomarem, a gente aguenta isso não só, né, nessas experiências, o quanto as mulheres demoram para ter diagnósticos de doenças crônicas, de câncer, de outras doenças, porque elas aguentam. A mulher vai ter o diagnóstico de um câncer muito depois do que um homem, porque ela aguenta muito mais dor, porque a gente é ensinado a aguentar muito mais dor. A mulher tem enxaqueca crônica muito mais do que homens e acha que é normal, né? Que não tem o que fazer, eu tenho enxaqueca, eu sou mulher, tenho que sentir dor. Né? A fibromialgia, que é uma outra doença crônica que acomete mais mulheres, eu sinto dor porque eu sou mulher e eu tenho que aguentar. E aí se aguenta a dor física, se aguenta a dor emocional, se aguenta, né, todo o peso de ter que muitas vezes sustentar uma casa, cuidar de seu companheiro, enfim, né, são histórias que a gente vai contando e que a gente vai acreditando e vai reproduzindo. Então, o movimento vem muito para isso, né? Que histórias a gente quer contar a partir de agora, né? Exato, né, Bruna? Porque essa dor, ela é uma dor física, mas que também vai tomando conta de vários lugares da tua vida, né? Então, assim, tu não consegue trabalhar o tanto que tu gostaria, porque tu não tá conseguindo render o máximo, né? Tu não tá conseguindo ter um lazer da forma como tu gostaria, como tu falou, né? Assim, então, vai tomando conta de vários aspectos da tua vida. E aí, eu acho que é importante o que a gente está fazendo aqui, fez nesses todos os painéis, que é falar mais, quebrar esses tabus, porque aí eu queria ouvir muito da doutora Thaís. Quantas mulheres já chegam, já falou um pouquinho que elas chegam no teu consultório, já escutou muito, mas é assim mesmo. Quando tu começa a falar para elas que não precisa ser assim, como que é essa aceitação? Elas aceitam, elas entendem? Ou também a gente tem que entender que a gente não precisa sofrer enquanto mulher. Porque como a gente foi construído, como a Bruna disse, acho que é construído ao longo de tanto tempo na nossa cabeça, que até o alívio a gente não aceita no primeiro momento. Né? Exato. Então, assim, o que eu acho que é muito interessante, que eu percebo muito. Primeiro, toda vez que a gente fala de menstruação, surge um certo alvoroço, assim. Então, a gente começa a falar de menstruação, homem não gosta, começa o assunto, não é comigo, não tem nada a ver, não gosta de ouvir, então, você está numa roda, surge o assunto, ele, que nojo, eu não quero mais. Então, já começa assim, né? Então, o homem não gosta, e as mulheres também não comentam muito. E quando comentam, tem muito uma questão... As pessoas acham que a menstruação é uma coisa particular de cada uma. E que cada uma tem a sua, sei lá, como o meu cabelo é assim, o seu é assim, meu olho é assim, o seu olho é assim, a menstruação de cada um é assim. E não é. Então, a menstruação, ela tem parâmetros de normalidade. E existe o que é dentro do normal e o que não é dentro do normal. Mas então já começa aí. Quando a gente começa, às vezes, a falar, eventualmente tem menstruações que não são normais, tem gente que já se ofende. Como assim minha menstruação não é normal? Minha menstruação faz parte do é normal. Eu nasci assim, né? Exato.
E não, então tem parâmetro. É uma condição médica, é a tradução de um sistema hormonal complexo que se traduz em menstruação. Então não é não é uma opção, não é minha cor do cabelo, não é. Então tem parâmetros. Então quais são os parâmetros, né, de uma menstruação normal? De 3 a 8 dias, de 3 a 7 geralmente de duração. Então 8 dias ou mais tempo sangrando por mês já está fora do normal. Ela vira em intervalos de 21 a 38 dias. Então, geralmente a gente vê a cada 28, né? Mas se ela tá vindo a cada 22, tá ok. Se ela vem a cada 33, também tá ok. E se ela vem um mês 23 e no outro 25 e no outro 28, também tá ok. O que não pode é vir menos do que 21 dias menstruar de novo ou ficar 2 meses sem menstruar, por exemplo. Então, também não é normal. Ou se o fluxo é muito intenso. Então, às vezes ela menstrua só 5 dias, mas com um fluxo muito intenso. Aí também não é normal. Então já começa assim, tem critérios, são critérios médicos para a gente ver, né? O que é normal, o que não é. Mas sempre que a gente começa... o que é um fluxo intenso, a gente tem que falar, né? Tem a gente que falar. Tem que conversar com as amigas, ou com a médica, ou com as pessoas para saber. Exatamente. Como é que eu vou comparar o que é o meu fluxo? Exatamente. Né? E aí começa o primeiro tabu, porque não tem comparação, o meu é meu, o seu é seu, cada um tem o seu. Não, você tem parâmetros certos. Então aí a gente já precisa saber o que é normal, conversar sobre isso, conversar com as suas amigas, assim, pensa, você tá lá, todas as suas amigas, todo mundo menstrua. Uma sente um incômodo, outra não, tal, mas só você tem que ir pro hospital todo mês, só você desmaia, só você tem vazamento. Tá fora do normal. E mesmo assim essas pessoas não conversam, demoram anos para descobrir que talvez ela esteja fora do normal porque elas não falam entre si, não falam com as mães, não conversam. E às vezes quando conversam, vem essa história, não, mas a minha é assim, a sua é assim, cada um é a sua, cada um é um. E então elas não são acolhidas. E aí às vezes elas vão ao médico, como foi seu caso, e alguns médicos também falam, não, mas é assim mesmo, menstrua bastante. Às vezes taxam você de fresca. Ai, que fresca. Ai, pelo amor de Deus, todo mundo menstrua, só você está com essa frescura, agora, né? Exato. Aí você começa, acho que eu sou fresca, então deixa. Aí você toma o suco inteiro, né? Que é a história lá que a gente comentou. Aí você vai, tudo tá bom, é assim. Então, a gente fez uma pesquisa com mulheres brasileiras no fim do ano passado, e a gente percebeu que as mulheres que tinham SUA, elas demoram em média 3 anos para conseguir ajuda. Então, elas ficam 3 anos aí, sangrando, dormindo mal à noite, porque vaza pela cama, ela acorda à noite para trocar, faltando em eventos. E é isso que ele falou, né? E vai passando por todos os aspectos da vida, porque a vida sexual dessa mulher também deve ser prejudicada. Com certeza. O lazer, tudo, né? Porque tu não consegue fazer, né? Porque ela tem que programar roupa, os eventos, atividade física, tudo, assim. Tem N histórias que eu já ouvi de tantas pessoas, pacientes, que às vezes vêm, você começa a falar, a pessoa, nossa, ainda bem, obrigada, eu não sabia que isso existia, que eu podia melhorar. E elas passam anos, assim, sofrendo, é uma coisa incrível. Vivi, tá mudando? Quando tu vê que tu convive com tantas meninas, tu age meninos também, né, nos teus projetos, tu vê que as meninas estão com menos tabu, elas conseguem falar mais sobre menstruação do que as gerações anteriores? Acho que aos poucos, a passo de formiga. Eu sinto muito isso, que ainda tem muito tabu. As meninas ainda têm uma resistência muito grande em falar sobre corpo, pertencimento, menstruação, né? Isso a doutora Thaís trouxe. Não, esse momento é meu, eu não posso dividir com ninguém. Vergonha, né, de dizer que está menstruada. Ou, eu preciso sair para trocar um absorvente. E aí tem toda uma logística para ninguém, né, olhar o absorvente. Parece que elas estão passando droga, né? E aí você E aí, bota pra ele, porque eu tô com uma coisa aqui no banheiro, entre um intervalo e outro, enrola, bota no... E aí, naquele dia, tu tá sem bolso na calça. E aí, como é que faz? Eu lembro... Gente, sim, aí você fala assim, meu Deus. É o desespero por conta de tanto tabu, de tanto padrão, né, que a gente tem em relação a essas questões do nosso corpo, né, da gente se entender, da gente se tocar, olhar. Então, essa campanha, esse movimento, quando a gente se juntou com a CDD, quando eu conversei com a Bruna, a gente falou, faz todo sentido a gente criar esse movimento para desmistificar, para ressignificar essas questões, porque o fluxo menstrual, como a Bruna falou aqui, é saudável, sim, agora não é saudável você não se sentir bem, né? Não é normal você não se sentir bem. Normal é você menstruar, ter esse período que a doutora falou, até 8 dias,
numa boa, sentir o seu ciclo, quer menstruar, menstrua, não quer, não menstrua, você decide, mas não é normal se sentir mal, não é normal também sentir vergonha de algo orgânico que acontece no teu corpo como mulher, né? A gente vem conversando cada vez mais com meninas, para a gente conseguir que essas meninas, elas furem essa bolha de tabu, de vergonha, de medo, comecem a conversar entre elas, porque isso é muito importante. Então, por isso que a gente está em várias... Hoje a gente criou essa landing page, né, esse espaço do noenormal.com.br, onde a gente coloca ali canais de conversa, informações, porque a gente quer criar uma comunidade mesmo, de mulheres e meninas que se falam, se conversam, que não têm vergonha. Porque ainda assim, por mais que a gente hoje tenha as mídias sociais, um monte de conteúdo disseminado, ainda quando você chega dentro de um grupo de meninas e fala menstruação, tem aquela risadinha, meio sem graça, olha que a gente vai falar, né? Coisa que deveria já ser tão natural. Então, quanto mais a gente falar, mais a gente, né, coloca nessa normalidade, né? Esse lugar de vamos falar do nosso corpo, vamos falar do nosso fluxo menstrual, né? Então, eu acho que isso tem muito a ver com... tem muito a ver com a gente não pautar, que as pessoas também dizem, mas vocês falam tanto de doença, né? Mas a gente fala justamente das doenças para que a gente se paute no nosso dia a dia pela vida. Então, assim, a gente quer que as pessoas entendam seus corpos e como que funciona, e seus limites, e seus ritmos diferentes, e todas essas questões, para que essa doença, ou para que essas questões não sejam um limitador, né? Que realmente sejam parte da vida. Então, quando uma menina, uma mulher que menstrua, que passou 3 anos, né? A doutora Thaís nos trouxe esse dado, 3 anos para ser escutada, ser tratada realmente por uma condição daí de doença, que é o SUA. Então, assim, essa mulher, durante esses 3 anos, ela teve um sofrimento emocional tão grande, ela teve que pautar a vida dela inteira numa doença que ela nem sabia que ela tinha, porque ela estava com diagnóstico errado ou sem diagnóstico nenhum. Né? Então, é importante a gente falar sobre tudo isso, né, e falar sobre menstruação mesmo, porque a menina, a mulher que consegue entender seu fluxo menstrual, consegue entender até onde isso é bacana ou não estou lidando bem com isso, para procurar ajuda, é uma mulher que ela vai se pautar pela vida dela, pelas escolhas dela, os planos dela, né? Ela vai viajar quando ela quiser, ela vai trabalhar quando ela quiser, ela vai transar quando ela quiser, e não vai se pautar numa doença para isso, né? Porque quando a gente não conversa, a doença, ela se torna muito mais dona da nossa vida quando a gente não é dona dela, né? Então, assim, quando a gente tem, né, a gente tem um diagnóstico, entende ele e lida melhor com ele, a gente consegue fazer escolhas muito melhores, né? E aí tá a Vivi para falar dos nossos planos, né, Vivi? Então a gente consegue planejar a nossa vida pelas coisas que realmente importam pra gente, e não pautar a vida por um desconforto, um incômodo, uma dor que a gente aprendeu a viver com, mas a gente precisa daqui a pouco aprender a viver melhor, né? Não só ter ela e dizer ela faz parte de eu, né? Bruna, e falar sobre doença também ajuda a gerar empatia, né? E conexão. Não acho que tu deve ter muitas histórias sobre isso. Né? Então, eu sou muito suspeita para falar, né, Bárbara? Porque, assim, eu comecei a minha vida profissional... Eu tive diagnóstico com 14 anos, eu era muito jovem, e uma das coisas que eu mais tive falta quando eu tive um diagnóstico de uma doença tão grave quanto a esclerose múltipla, depois eu tive crises de depressão por conta dessa solidão, né? Acho que a gente se sente muito sozinho quando está numa condição dessas, ou quando a gente não está conseguindo falar sobre o que nos incomoda. Não importa que as outras pessoas achem que é frescura, ou que é mimimi, ou enfim, é a minha dor, né? Tipo, a cólica toda mulher passa. Não, mas se está me incomodando, eu tenho condições, né? Eu tenho ferramentas para melhorar isso. Então, eu comecei em 2009 um blog para falar sobre esclerose múltipla e isso fez com que eu tivesse conexões incríveis, que fazem com que hoje eu viva muito melhor a minha condição de doença e que eu tenha muito mais saúde, né? A gente sempre diz que quem tem um diagnóstico não é uma pessoa que não tenha saúde, pelo contrário, ela pode ter uma vida muito saudável, né? Mas ela precisa ser escutada, ela precisa ter esse lugar de confiança, ela precisa ter acesso a que tratamentos ela pode ter, né? Sejam da medicina tradicional, sejam da medicina... Né, uma medicina integrativa, o que eu posso fazer para melhorar meu dia a dia? E isso a gente só vai aprender quando a gente compartilha. Né? Então, a gente criou no movimento, a gente tem um canal de recolhimento dentro da CDD, que é justamente para que as mulheres venham, assim, é um canal que só mulheres entram, né? Então, assim, é super seguro, de confiança mesmo, para que a gente possa conversar abertamente. Né? A gente, dentro do movimento feminista, a gente fala em sororidade, que é esse apoio mútuo, né, de mulheres de levantarem outras mulheres. Eu acho que
Por mais que a gente esteja andando muito devagar em diversas questões, eu acho que a gente está conseguindo se unir mais, né? A gente ouviu e aprendeu durante tanto tempo que mulheres eram inimigas, hoje a gente já não acredita nessa narrativa, né? Ainda pelo bem, menos, né, gente? Ainda bem que boa parte das mulheres... Estamos todas juntas aqui, né, gente? É na luta que a gente se encontra, né? Eu digo, é na luta que a gente se encontra e segue. Então, assim, compartilhar essas questões são importantes, né? E aí, quando a gente para pensar, esses dias eu estava conversando na CDD, o nosso grupo é majoritariamente de mulheres, eu falei assim, gente, já pensou quantas meninas estão menstruando pela primeira vez nessa pandemia e não estão tendo o grupo de amigas para falar, não estão tendo nem essa coisa de passar a droga, né, que parece que a gente não Então, assim, essas vivências, essas experiências não estão acontecendo, né? Muitas vezes o lugar de conversa sobre menstruação das meninas mais jovens é na escola e isso não está ocorrendo. Então, o quanto a gente também tem que estar correndo um pouco atrás, né, disso, e quantas mulheres mais velhas que não descobriram ainda, né, a potência que elas são, ainda guardam essa coisa da dor durante tanto tempo, e aí depois passaram muitas vezes uma vida de dor em ciclo menstrual para depois passar uma fase de muita dor na menopausa, que a gente sabe que, né, então, assim, que a gente possa falar também de saúde da mulher a partir do lado de saúde, assim, a gente quer que as mulheres se sintam saudáveis, que se sintam, enfim, que elas possam realmente fazer o que elas quiserem, né, se a mãe que seja, se não quiser não ser, enfim, a gente sabe que são diversas escolhas que muitas vezes a gente não se sente autorizada a fazer, né? O não, né, que a Vivi falou, muitas vezes a gente não se sente autorizada a dizer não. E eu digo isso, assim, eu, como uma mulher feminista, provedora de um lar, que escolheu a profissão, muitas vezes eu ainda me vejo nesse lugar, assim, então, assim, o quanto a gente está longe, né? A gente olha para dentro da gente e às vezes a gente se vê longe desse ideal. Por isso que o movimento é importante, né? Para a gente falar de menstruação, falar de saúde e falar dessa união, assim, para que a gente realmente se apoie e possa ter uma vivência melhor com os nossos corpos e com essas questões que, enfim, acontecem, né? Doenças acontecem com todos em diversos momentos. Né? Quanto mais a gente fala, mais a gente se reconecta com os nossos valores, né? Eu tenho uma filha de 2 anos e meio, então eu já fico pensando o que eu vou passar para ela, né? E como verbalizar algumas coisas é muito importante. Aí eu queria perguntar para a doutora Thaís, que informações você acha que são relevantes para a mulher ter conhecimento, até ela chegar no consultório, que perguntas ela tem que fazer? Porque como a gente passou muitas passam a vida inteira sem falar sobre esse assunto, sem nem saber o que observar no corpo, como tu falou, pode ser até 7 dias, acima disso não é normal. Eu lembro de amiga minha falando, nossa, menstruei 2 vezes esse mês. Como assim tu menstruou 2 vezes esse mês? Tô meio perdida, né? Eu falei, gente, mas anota. Que tipo de conversas e informações a gente pode passar para essas mulheres, para elas terem em mente na hora de avaliar, até para saber se o sangramento delas é normal, é acima da média. Eu lembro, doutora Thaís, só compartilhando uma história, uma vez eu estava num evento e aí pediram para as mulheres compartilharem, tipo, com um copinho de suco, o quanto elas achavam que elas menstruavam. Gente, tinha mulher que botou 1 litro, tinha mulher que botou 5 ml. Então a gente não tem nem noção da quantidade de sangue que a gente menstrua todo mês. É isso mesmo, é isso. Então, eu acho assim, então, o que a gente tem que falar? Primeiro, então, converse sobre as menstruações, né? Então, que nem vocês estavam comentando, agora na pandemia piorou muito, muitas vezes elas perdem, né, as amigas, e às vezes o ambiente da casa dela não é um ambiente acolhedor, às vezes tem um pai que não aceita, uma mãe que não fala, enfim. Então, tentar conversar, se a sua casa não for um ambiente, busca na internet, tem o canal aqui das 2 ONGs que são maravilhosos, mas enfim, o que você precisaria saber? Então, mais ou menos, a idade que é o normal da gente ter a primeira menstruação. Então, ela começa a partir de 8 anos. Eu sei que parece bem novinha, 8 anos, mas a partir de 8 anos já está dentro da normalidade, até 16. Essa primeira menstruação tem que vir. E aí, nos primeiros meses e anos, às vezes é normal ela vir meio bagunçada, porque o eixo, né, quem controla a menstruação, a parte hormonal, que vai do cérebro para o ovário, para o útero, ainda pode ser meio imaturo, então às vezes capenga, então às vezes acontece de
sangrado às vezes, ficar 2 meses sem sangrar, mas isso só bem no comecinho, que é nessa imaturidade aí do eixo que controla. Mas mesmo assim, ficou na dúvida, acho que sempre vale a pena buscar ajuda médica. Seja com quem for no posto, no ginecologista ou com a enfermeira, alguém, né? Perguntar assim que saiba para te orientar. Mas aí veio a menstruação, regularizou, qual que é o normal? É isso, é vir de 3 a 8 dias, em intervalos, geralmente a cada 28, mas de 21 a 38. Então, note que se você for daquelas pessoas que vêm a cada 22 dias, e você menstruar nos primeiros 5 dias do mês, você vai menstruar 2 vezes no mês, e é normal, e tá tudo certo. O que não pode é eu menstruar, dali 10 dias menstruar de novo, dali 10 dias menstruar de novo. Então, é isso que a gente tem que conversar, né? E aí, para isso, o que a gente precisa? Prestar atenção no nosso corpo. Então, presta atenção, minha menstruação está vindo, quanto tempo ela vem, observa de quanto em quanto tempo você troca o absorvente, e se você troca, por que você está trocando? Está trocando porque ele está lotado, ou está trocando por conveniência, é a hora do intervalo da escola, é a hora que eu posso trocar, enfim. Então, anota se você tem dúvida, anota direitinho a data que começou, a data que terminou, quantas vezes você trocou, se teve algum sintoma associado, então... Veio a menstruação, fiquei muito cansada. Veio a menstruação, não dormi direito. Veio a menstruação. E aí leva tudo para o médico. E aí tem alguns sinaizinhos que a gente pode ter em mente que ajudam a gente a desconfiar de que não está tão no caminho normal. Então, uma dessas coisas é o que eu falei, da duração. Mas e o volume, né? Porque a duração é mais fácil. Se você percebe, menstruei dia 4 e menstruei dia 12, é uma coisa errada. Mas o volume que é o problema, é que nem você comentou, pediu para todo mundo pôr no copo, uma pôs uma jarra, outra pôs uma colher de chá. Aí você fala, eita. E como que é difícil, porque a gente não consegue, o absorvente, seja interno, seja externo, a gente não consegue ter muita noção quanto que tem de sangue lá, né? Uhum. Agora, com um copinho coletor, eventualmente a gente consegue ter uma noção. Mas também quem tem fluxo muito intenso, o copo coletor também não dá conta, ele extravasa. Então, o que a gente precisa ter? Umas ideias, assim, do que é um volume aumentado, né? Um fluxo intenso. Então, se você precisa trocar o absorvente a cada 2 horas, mas a cada 2 horas, porque ele está lotado, realmente. Não porque, tá uma gotinha, mas eu tô livre, vou trocar. Não, então, quero trocar. Não. Então, é assim, vou trocar menos de 2 horas ou 2 horas, porque ele está lotado mesmo. Se eu não trocar, vai vazar. Se você tem vazamentos constantes ou está sempre preocupada que vai ter um vazamento, porque já teve históricos de vazamento. Então, também não é normal a gente ficar trocando roupa. Às vezes, quando a gente acabou de ter a primeira menstruação, vaza porque a gente não sabe colocar direito, absorver, né? Não está adaptado. Mas passada essa fase, não é para ficar tendo vazamento, pensar na roupa, ou sujar a cama, sujar a cadeira, que é onde eu estou sentada. Então, isso, vazamentos constantes também são fora um indicativo aí de que talvez sua menstruação esteja muito intensa. Outra coisa, acordar à noite para trocar o absorvente. Ou não acorda, por exemplo, depois que a gente começou essa campanha, uma mulher me chamou nas mídias sociais e falou, doutora, você sabe que desde que eu me lembro, eu forro a minha cama com aqueles tapetinhos de cachorro para fazer xixi, porque sempre vaza. Aí eu falei, gente, não é normal eu forrar minha cama? Não! Quem que forra a cama? Um tapete de cachorro? Exato. Ela, porque o de cachorro ficou melhor, mas eu punha toalha antes, mas a toalha tinha que ficar lavando, às vezes manchava, jogava fora a toalha. Pensa, doutora Thaís, que ela foi desenvolvendo técnicas para contornar um problema, para dormir sem acordar, assim, e não estragar o colchão, né? Então põe uma coisinha de cachorro ali, mas gente, enfim, então esse também é um sinal de que, pera lá, não está dentro do normal. Outra coisa, se você perde coágulo, né? Porque a menstruação, geralmente, eventualmente você até sente um fluxo um pouco maior na hora que você levanta, mas não é para sair aqueles bolos de sangue juntos, um monte de uma vez. Então, se você perde coágulo, que é aquele bolinha de sangue junta, e um coágulo grande para a gente é maior que uma moeda de R$1, então uma coisinha assim. Então, se você perde um coágulo desse tamanho de uma moeda de R$1, também está fora do normal. Se você sente falta de ar, muito cansaço durante a menstruação, também está fora do normal. Então, são várias coisas assim que você pode ir juntando e pensar, poxa... E para a gente que às vezes tem um fluxo normal, pensa, gente, como assim, né? Tem gente que passa por isso, tem muita gente que passa por isso. E uma outra coisa que eu acho que vale muito a pena, eu acho que a gente vai chegar nisso também, mas é que às vezes
o SUA não tem uma causa identificável. Às vezes a mulher tem um fluxo intenso e ok, não, e isso precisa de tratamento também. Mas às vezes ele é sinal de alguma doença que está lá por trás. Então também tem o risco de você ficar lá com uma doença sem tratamento. Então tem vários riscos. O SUA pode indicar, pode ser um indicativo de outras coisas. Que outras coisas Exato. você pode estar indicando? Bom, então vamos lá. O SUA, pode ser um sintoma, né? Ele é um sintoma, ele é um sangramento intenso. Esse sangramento pode vir de algumas coisas. Então, pode ser de uma causa do útero mesmo, né? O próprio útero ter alguma alteração. Então, ele pode ter um mioma, que é uma das mais comuns, que geralmente a gente conhece alguém que teve. Ele costuma surgir mais a partir dos 35 anos, porque ele é um tumor benigno que vai surgindo com o nosso envelhecimento. Não quer dizer que uma pessoa nova não possa ter, mas é mais frequente acima de 35. Mas então, miomas, pólipos, que também é, né, como se fosse um excesso lá de pele, né, uma verruga, mas enfim, dentro do útero. Então, mioma, pólipo, tudo isso pode dar sangramento. Você pode ter condições tipo adenomiose, que é um tipo de endometriose, mas dentro do útero. E aí também pode ter cólica e fluxo intenso. Então, você pode ter até alterações do útero, do tipo malformações, a pessoa nasceu com alguma alteração uterina, e aí na primeira menstruação ela vai notar. Ou até pode ser um câncer, por exemplo, no útero. Um câncer de colo de útero, um câncer de útero, que pode dar esse sangramento. Aí você vai ter causas não do útero, pode ser causas hormonais. Então, você pode ter qualquer distúrbio da menstruação, um desequilíbrio hormonal, pode desencadear. Então, pode ser uma ovulação que não vem direito, pode ser alguma condição hormonal que atrapalhe a sua ovulação, então, de repente, um ovário policístico, até um diabetes pode alterar, por conta a insulina acaba alterando o seu fluxo menstrual também. Então, várias alterações hormonais podem causar isso. Tem distúrbios de coagulação, então doenças de coagulação, que podem surgir desde nascimento, mas podem surgir com o tempo. Então, alterações de coagulação. E aí, essas causas, às vezes, acontecem bem frequente com meninas mais jovens. Então, elas têm um distúrbio da coagulação, sei lá, por exemplo, um defeito das plaquetas. Tem uma menina que sempre ficou roxa muito fácil, que sangrava da gengiva, fazia um cortinho, ficava demorando mais para cicatrizar. Mas como era pequenos traumas, não fazia grande diferença. E aí ela começa a vida menstrual menstruando muito, e às vezes não para, e às vezes fica 40 dias sangrando. E aí precisa investigação. Muitas vezes ela tem um distúrbio de coagulação que não tinha sido diagnosticado, e a gente só diagnostica aí. Tem medicamentos, que às vezes você pode tomar algum medicamento para alguma outra doença e ela altera a parte hormonal, ou você toma um medicamento para uma outra condição, por exemplo, trombose, você precisa tomar um anticoagulante. E aí aumenta o fluxo menstrual também, muito frequente. Então, medicamentos podem fazer isso, e às vezes eu não acho nada. Como eu falei, metade das vezes eu não acho nada, não tem mioma, não tem problema de coagulação, não tem uma alteração hormonal, mas mesmo assim é SUA. Ainda assim, se tiver aumentado mesmo, precisa de tratamento. E é isso que eu ia falar agora, né? O importante é fazer toda essa investigação, porque sim, tem tratamento e a gente pode viver sem esse desconforto, né? Exatamente. Pode usar roupa branca quando tá menstruado. Não sim. Eu lembrei de quando eu era adolescente. Não precisa ter medo de ir na piscina. Eu lembrei também que no verão, bombando, calor em Porto Alegre, que nem a Bruna, com o moletom amarrado na cintura. Ai, quem nunca, né, gente? Que horror. A gente fazia isso. Quantas coisas a gente faz, né? E segue fazendo, né, Vivi? Porque, pelo que tu falou, infelizmente, muitas coisas a gente segue fazendo, porque a gente trata, por mais que seja um assunto tão feminino e tão natural da mulher menstruar, a gente trata como uma coisa, um bicho de sete cabeças, uma coisa secreta. Bicho de sete cabeças. E sabe o que é muito legal, Bá? Que é importante também nesse movimento, nessa campanha, e essa voz, né, que a gente está ativando, a gente está levando para conversar com as meninas e mulheres, é exatamente a gente ter essa liberdade de falar o que não é normal e chamar as mulheres para olharem e ouvirem seus corpos, porque a gente está num momento muito importante para a gente, que é ter voz, né? Então, nas mídias sociais, a gente tem essa sororidade que a gente tem construído, que é essa irmandade entre nós mulheres, a gente cria os coletivos, a gente quer sim um país com mais igualdade, onde a gente tem igualdade de gênero e a mulher seja respeitada, possa falar não para o suco amargo da tua história, possa falar não gostei disso, isso não me faz bem, não me sinto confortável. E a gente, com todo esse advento de internet, de se juntar para falar, para ter voz,
a gente também precisa ter um cuidado de entender as narrativas, né? Porque a gente já está tão cansada de pessoas que vêm falando pra gente, olha, isso aqui você não tem que fazer, isso daqui tá certo, isso tá errado, que às vezes a gente se fecha para ouvir uma informação importante. Então, o movimento não é normal, não tem a ver com menstruação não ser normal, menstruação é muito normal, tem a ver com você parar e enxergar todas as possibilidades que existem em vários corpos, né? Cada mulher é uma mulher, cada mulher tem um jeito, um hormônio, um jeito de se comportar que vai interferir na menstruação dela. Então, como é importante a gente estar aberta à informação, né? Sem julgamento primário. Então, isso é muito importante. A gente está numa era que a gente fica lendo só o título e a gente já, né, lê o título e já... Não é normal. Muitas vezes não é normal. Não, e você lê o título, gente, você quer pegar toda a ideia do que se trata. Aprofunda, vem com a gente nesse movimento. Isso é tão importante a gente olhar. A Thaís falou, né? Olha quantas mulheres, quantas situações tendo que lidar com um tipo de situação, porque algumas vezes a gente sai de uma caixinha e entra na outra, né? A gente não dá para normatizar coisas que fazem a gente se sentir mal. Então, não é normal ter esse tipo de comportamento de estar menstruada e ter uma vida social totalmente apartada, ou ter que fazer esse tipo de movimento, né? E lidando com a situação, improvisando, né? Então, é tão importante a gente se abrir para se ouvir, e as mídias sociais têm que ser enxergadas com esse canal, né? Para ouvir, para se abrir também para a informação, né? Sem tabu, mais uma vez, sem estereótipo, né? Só observar teu corpo também. Hoje, no plano de menina, a gente percebe também o quanto que as meninas vivem atarefadas, assim como as mulheres que a gente vê pelo Brasil, todo mundo sobrecarregada. A gente está no meio de uma pandemia, então as mulheres têm ainda muito mais função para fazer, né? Infelizmente, a divisão de tarefa. Né? Não é jornada dupla nem tripla, não, é aquela a gente está aqui jornada gravando, intensa. tô ouvindo criança no fundo aí das lives. Né, então a gente sabe como é. E a gente tá aí, gente. A gente tá fazendo a conta dessa coisa de ficar equilibrando várias bandejas. E nesse momento, a gente para de olhar pra gente, de ouvir os sinais do nosso corpo, porque o que a gente está interessado é em tirar da frente as coisas que a gente precisa resolver, né? E a gente tem essa expressão, nós mulheres, né? Preciso tirar da frente esse job, preciso tirar da frente. Então, assim, tira da frente esse tabu de olhar pro teu corpo e tem um tempo para você olhar os sinais do teu corpo. Então, essa é a nossa mensagem também. Não é normal se sentir mal. Tira esse tempo para você olhar, mesmo nessa correria que é um desafio. A gente precisa ter um tempo para ouvir os sinais do nosso corpo, senão a gente vai estressar tudo que puder, e no momento que a gente quiser, né, fazer o tratamento, a gente já está tão crônica, né, e a Bru explica muito melhor isso, e a Thaís também, que é muito mais difícil, né, então prevenir é sempre o melhor remédio, né, a gente tem essa frase na clichê das nossas avós e tudo, que é total verdade, então no meio dessa correria toda, desse monte de gente querendo falar ao mesmo tempo na internet, para prestar atenção em conteúdos que são importantes para você, né? Para ativar esse lugar de autocuidado que é tão importante, né? E eu acho que só um comentário que a Vivi falou e eu me lembrei de uma coisa, que a gente começou a campanha e veio uma paciente me procurar, não era minha paciente, veio uma mulher, né? Entrou em contato comigo e falou assim, eu vi sua reportagem, eu vi você falando, e olha, aí ela começou a contar a história desde que ela tinha... Ela estava já perto da menopausa, mas desde que ela tinha, acho que 28 anos, ela menstruava muito. E menstruava muito, mas assim, muito dessas assim. Eu fui não sei aonde, vazou, eu sentei na minha cama, sujei, eu forro minha cama com toalha, tararara. Bom, e ela chegou, fez uns tratamentinhos, mas parava, e sempre ouvindo que era normal. E aí, agora, próximo da menopausa, intensificou. Porque é até normal, por conta da falência aí ovariana, né? O ovário vai ficando mais velho, vai dando uma alteração hormonal. E aí piorou muito o quadro dela. E aí ela falou, olha, eu sinto fraqueza, vaza, eu uso 2 absorventes ao mesmo tempo. E contando assim um monte de história, e ela falou, e eu fui na minha gineco ano passado. E ela fez os exames, falou que eu não tinha nada, que era assim mesmo, e que eu já ia entrar na menopausa, então eu não precisava fazer nada. Só que isso já faz 1 ano e meio. E ela ainda não entrou na menopausa. E eu falei para ela, mas tudo bem, mesmo que você entrasse na menopausa 4 meses depois, são 4 meses que você vai passar mal. Não, você é que a gente passa mal. Pra quê? Exato. Se você pode fazer um tratamento que dure 1 mês e pare, maravilhoso, né? Mas pra que você vai ficar esperando a menopausa, porque já vai vir mesmo, é assim mesmo, e tá tudo certo. Nessa ela já tá 1 ano e meio, e agora ela tá super anêmica, agora ela não tem mais força para fazer as coisas, agora ela tá 20 dias menstruada sem parar.
Então, veja, ela perdeu 1 ano e meio, basicamente, de qualidade de vida, de várias coisas, enfim. Então, eu acho que é uma coisa, a gente tem que conversar, e a campanha trouxe ela. Então, eu achei super legal. E eu acho que a gente possa ajudar uma mulher para ter uma vida melhor por 1 mês, eu acho que a gente já fez um negócio maravilhoso. Já cumpriu, né? E eu acho que tem uma coisa assim que a Vivi falou e me veio muito um aprendizado nosso com uma doença crônica e que deixa tanta debilidade, né? É que não se negocia com saúde com o tempo, né? Então, assim, eu vejo o meu esposo hoje, ele está em cuidado paliativo, ele tem 37 anos, está em cuidado paliativo, e a gente não negocia com o tempo e com a morte e com a nossa saúde. Então, assim, sempre é tempo da gente olhar, né? Se for 1 mês bem cuidado, que bom que a gente possa olhar. Quanta coisa a gente realiza em 1 mês, coisa. né? E aí a gente para olhar, assim, isso a gente pode perguntar aqui entre nós, para as nossas amigas que a gente tem próximas, assim, quando foi a última vez que você foi no ginecologista fazer os exames de rotina? A maioria de nós já passou de 1 ano. A grande maioria. E a pandemia foi só 7 meses. Assim, então, não dá para tirar a desculpa da pandemia, né? Porque, claro, que a gente entende que agora está difícil, mas a gente está botando o trabalho na frente, o cuidado do outro na frente, outras coisas na frente da nossa saúde. Só que no momento em que chega uma doença, não tem o que fazer. E aí, se a gente deixa para descobrir essa doença num momento que às vezes não tem mais um tratamento eficaz, aí é mais difícil ainda. Então, qualquer sintoma, as pessoas dizem assim, isso é hipocondríaco, né? Mas não é. Quando a gente tem uma dor que nos atrapalha, quando a gente tem um sintoma, olha, eu nunca tive dor de cabeça e agora estou com dor de cabeça todos os dias. Gente, isso é sinal de alguma coisa. Do que é, não sei, mas a gente tem que buscar o que é. Porque assim como pode ser... No final da avaliação, pode ser se for de sono. Pode ser aquela coisa, aquela coisa assim, você não está dormindo bem, por isso que você vai com dor de cabeça. Mas até isso é um sintoma e é algo que você precisa se preocupar. Exatamente. E você sabe que dessa absurdo, pesquisa, né? que eu falei, que a gente fez em novembro, a gente perguntou, né, para as mulheres, assim, boa parte demorava 3 anos, mas chegava a buscar ajuda depois de um tempo. Mas algumas pessoas, as mulheres não procuravam, 20% mais ou menos das mulheres não procurava ajuda, mesmo com todos os sintomas, com todos os sinais. E aí a gente perguntou por que você não buscava ajuda. Aí 1/3 achava que não tinha solução, que era assim mesmo. Outro 1/3 falava que não buscava ajuda por vergonha de falar sobre a menstruação. E outro 1/3 não tinha tempo. Ela falou, não tenho tempo para ir buscar ajuda médica. Mas como você não tem tempo? Parar um pouco para ver. Por isso que eu digo assim, a saúde e o tempo, eles não voltam, né? Exato. Esse 1 ano e meio dessa mulher que chegou no consultório agora não vai voltar, né? Com certeza. Então, assim, quantas vezes a gente sabe que a gente bota filho na frente, a gente bota trabalho na frente, a gente bota um monte de coisa na frente, né? Mas a gente aí tem que parar de fazer isso, né? Até para isso, sabe? Ter essa comunidade para a gente dizer assim, menina, olha aqui, para um pouco e vai, já foi, sabe? A gente se cobrar um pouco, né? E aí, Vivi, você que é minha amiga, já foi fazer seu exame de rotina? Gente, que não fui, tá? Oi, amigas. 2 semanas que você tá Até aqui que a gente quer mostrar para as nossas filhas, né? A gente está numa correria muito grande para alcançar os nossos espaços, né? Então, a gente está nesse mood de frenético, de corre, 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 não tenho tempo para mim, porque parece que é perfumaria, parece cuidar da gente, parece que o autocuidado não é um ativo, né? O autocuidado é uma coisa supérflua, gente. Não preciso cuidar de mim, eu preciso realizar, porque a gente tem tantas coisas menos, né? Como mulher, que a gente precisa conquistar, a gente tem que ficar provando que a gente pode, equilibrar 1000 pratinhos e tudo. Parece que cuidar do nosso corpo, falar das nossas questões, do nosso conhecimento, autoconhecimento, é uma coisa supérflua, quando não é, quando é o nosso principal ativo para realizar nossos planos, para conseguir fazer as coisas acontecerem, né? Mais disposta a gente fizer, mais longe a gente chega. E mais eficiente a gente vai ser. Mais culturalmente a gente vai ir ressignificando tudo isso, né? Então, esse motivo da gente estar aqui conversando sobre isso é muito importante, assim, muito celebrativo, porque nós somos mulheres que somos mães, né? A gente está fazendo acontecer, está aí conversando aqui, de olho em outras coisas que estão acontecendo ao nosso redor, mas a gente, no momento, precisou parar, e eu tenho certeza que cada uma de vocês teve esse momento, assim como eu tive o ano passado, um alto nível de estresse, eu precisei parar e pensar, não, pera lá, eu preciso ter um tempo para mim, para olhar para o meu corpo,
Já fazia uma média de 3 anos que eu não fazia exame, né? Fui fazer exame assim, ó, um check-up, assim, morrendo de medo. E vai, né? Gente, Por que aí tu pensa, Vivi? nunca mais que eu quero tô passar por essa passando por sensação. isso? Se eu tivesse parado, me cuidado, prestado... Não precisava ter esse medo, né? Não precisava ter Podia ser esse medo. só É isso. Exatamente. Então, a gente priorizar essa questão do autocuidado, do autoconhecimento, né? De ressignificar tudo isso que a gente acreditava que, ai, nossa, esconde esse absorvente, não fala do seu fluxo menstrual. Não, a gente começar a desconstruir tudo isso para a vida, né? Novas gerações, até a gente que está aqui agora, viver melhor, como as meninas falaram. Um mês que quando a gente desperta para um conhecimento, algo que pode empoderar a gente, deixar a gente mais potente, a gente consegue construir tanto mais pontos, né? Realizar tanto mais coisas e planos, né? Então, que sirva, né? Que a gente consiga levar essa mensagem também para outras meninas e mulheres, né, Bárbara? Isso aí, eu acho muito legal, porque a gente também, isso que a Bruna falou é muito legal da gente falar com as nossas amigas, porque às vezes a gente fica na tendência de vamos construir um mundo melhor para as próximas mulheres, para as próximas meninas, enquanto a gente tá aqui se sacrificando, não tá a gente você que lute. Há 1 ano e meio sofrendo, há 3 anos sofrendo. Imagina. E assim, a criança, né, ela aprende por exemplo. Então, assim, os nossos filhos e as nossas filhas vão aprender a cuidar de si, olhando a gente se cuidar. Então, assim, se a gente mostrar para eles que a vida é esse ritmo frenético só de trabalho, de não olhar, de não ir no médico, de não fazer as coisas, a gente vai estar ensinando isso, não importa o quanto de discurso a gente leve para eles, dizendo que eles têm que comer direito e dormir direito. A gente não está fazendo, né? Exato. Então, naturalizar essa conversa cada vez mais, né? Eu principalmente depois do pós-parto, que meu marido precisou sair para comprar absorvente para mim, e ele falava, não, mas é com águas ou sem águas? E a gente começou a Ele deve ter pensado assim, meu Deus, por que tudo isso? Para que tanta opção? Eles ficam doidos. Eu achei muito legal, olha que coisa doida. Ele falou uma vez, eu já comprei uma vez para uma ex-namorada, eu falei, e aí eu? Ficou com ciúme. Feminista, desconstruída, eu falei, mas a tua namorada podia comprar absorvente para ela mesma? Mas por que ele não podia comprar se ele estava no supermercado, né? Então, assim... Por favor, né? Vamos deixar esse assunto... O absorvente é que nem sei lá, a água sem água para comprar, a fruta, né? Compra aí. Tem da lista de compras, né? Exato. Menina, super obrigada por esse papo. Quero que vocês falem mais um pouquinho alguma coisa, deixem um recado. Uma coisa que eu quero aproveitar já para dar uma ideia para a Bruna, principalmente, é nesse momento de pandemia, realmente, que a gente está em casa... O que será que a gente pode falar para essas meninas que estão passando pela primeira vez, sem essa turma, essa roda de apoio, ou também para umas mulheres que estão vendo essa live agora e pensando, gente, estou aqui, como é que eu faço para viver melhor, sem sentir esses sintomas que às vezes estão prejudiciais para o nosso dia a dia? Doutora Thaís, pode começar, por favor. Bom, então, pessoal, é isso, assim, busquem locais de confiança para buscar essas informações, ou profissionais de confiança, seja no posto, seja particular, se não for um médico, que seja um enfermeiro, que seja um assistente social, mas pessoas que saibam, né, conversar com você, e aí converse sobre a sua menstruação, com todas as pessoas, né, e discuta, veja o que é normal, o que não é normal, não leva aquela coisa, não, minha menstruação é minha, é assim mesmo, eu sou assim. Não, vamos ver, né? Vamos discutir. E se for dentro do normal, maravilha, e tá tudo bem. Se não for, vamos tratar, porque tem tratamento. Como eu falei, né? São várias as causas. O tratamento vai depender da causa. Então, você precisa buscar ajuda médica mesmo para descobrir qual que é a causa, se é que tem causa. E aí você escolhe o melhor tratamento, que pode ir desde cirurgia até um simples comprimido, passando pelo DIU hormonal. Tem várias opções. Então, eu acho que vale muito a pena ir conversar, busca ajuda profissional, busca fontes confiáveis e vamos falar sobre menstruação sem tabu. Aí. Botar o absorvente na lista do supermercado para toda a família. É isso aí. Gente, é muito importante a gente dialogar, né? Conversar, buscar informação e entender que juntas a gente consegue muito mais. Então, ouvir também, se colocar à disposição de ouvir outras mulheres, outras meninas, porque nós, como mulheres, a gente precisa também olhar para o que está acontecendo ao nosso redor. A gente vê muitas mães hoje ainda tratando essa situação em relação à menstruação, corpo, sexo, de uma forma tão ainda preconceituosa, mas foi por ignorância de informação. Então, a gente está no século XXI, a gente precisa desmistificar essa série de coisas,
construir um território de meninas poderosas, que sejam mulheres incríveis. Então, olha para as meninas que estão ao teu redor. A Bruna falou muito sobre essa questão de ser exemplo, porque quando a gente olha para o espelho e invalida a nossa imagem, e tem meninas ao nosso redor, a gente está ajudando e contribuindo para que elas cresçam com esses padrões de beleza surreais que acontecem e que as meninas ficam ali desenvolvendo uma série de distúrbios por conta desses padrões, né? A gente sabe que são todos feitos com Photoshop, a maioria deles. Então, quando a gente fala com nossa, esconde esse absorvente, né? E filtros do Instagram, assim, esconde esconde esse absorvente, não fala disso para ninguém. Você está construindo um território tão perigoso, sabe? De deixar uma menina refém do próprio corpo, porque ela não vai conseguir se ouvir, vai ser uma mulher com... Então, vamos trabalhar a mulher que nós somos hoje, também a geração que está chegando, né? Pelo exemplo, por esse autoconhecimento, tem tanta informação. A gente tem, eu falo mais uma vez na nossa landing page, porque está muito legal lá, tem um conteúdo incrível lá, Bah, então dá para fazer o teste lá no noenormal.com.br para saber sobre o seu fluxo, se está dentro da normalidade ou não, para você procurar um especialista. Tem ali conteúdos também, a gente vai jogar muito mais conteúdos lá depois também, colocar lá os conteúdos de curadoria incrível para falar sobre corpo e pertencimento. Então, buscar esses lugares, esses espaços de conforto para a gente poder dialogar e ouvir outras mulheres. Eu acho que se eu estou bem e eu tenho conhecimento, eu tenho que disseminar, né? Não dá para nem criticar, obviamente, cada uma de nós tem um lugar para ir se desenvolvendo nesse território de autoconhecimento, mas o que eu puder puxar uma outra mulher para se autoconhecer, se autovalidar e ouvir os sinais do corpo dela, eu vou fazer. Eu fiz isso lá o ano passado e hoje eu faço com as minhas amigas workaholics como eu. Então, são mulheres que trabalham pra caramba e que, assim, em algum momento eu identifico isso e falo, vamos parar um pouco? Presta atenção aqui no que está acontecendo. Olha, presta atenção em você. Então, se a gente pudesse esse sinalzinho umas para as outras, sabe? E uma puxar a outra, isso vai ter um poder transformador não só agora no presente, mas no futuro também, né? Então, vamos juntas nessa. E super feliz de estar nessa campanha ao lado da Bruna, com o apoio de Bayer também, ter esses espaços com vocês também para conversar. É muito importante para a gente ter voz, né? Bruna. Bom, acho que a doutora Thaís e a Vivi falaram assim, faço delas. Assina embaixo. Assina embaixo, total. Porque eu acho assim, eu sempre digo que eu acho que a nossa vida vale a pena quando é compartilhada, né? A gente precisa compartilhar as coisas para não se sentir sozinho, para não se sentir a última pessoa, para não se sentir, às vezes, a única que está levando o mundo nas costas. A gente tem muito isso, né? Então, quando a gente compartilha as vivências, a gente se sente mais acolhido, a gente se sente melhor. Eu acho que o movimento e o trabalho que a gente faz na CDD vem muito para esse encontro, assim, de não se sinta sozinha, né? Não se sinta sozinha na sua dor. Se você está sentindo dor, não se sente sozinha, né? A gente não precisa passar por nenhuma dor, por nenhum sofrimento sozinho, porque a gente sabe que quando a gente compartilha, é muito mais fácil de passar, né? Então, eu fiz um doutorado em educação e saúde, por conta de todas essas questões de saúde que eu tenho, então eu acabei indo para uma carreira acadêmica também nessa área, e o título da minha tese é Dor Compartilhada, Dor Diminuída, porque eu realmente acredito que quanto mais a gente compartilha, mais pessoas nos ajudam a carregar isso, né? Porque todos nós passamos por momentos difíceis, sofrimentos, dores, doenças, perdas, lutos, e a gente não precisa passar sozinho. Olha quantos bilhões de pessoas existem no planeta passando pela mesma coisa que a gente, que é viver e ser humano, né? Então, que a gente possa compartilhar, que a gente possa falar mais sobre essas questões. Eu acho que a mulher, nós como mulheres temos esse dever, assim, principalmente nessa posição de privilégio que a gente está, né? A gente tem uma posição de privilégio de informação, de conhecimento, que muitas mulheres e meninas não têm, né? A gente está aqui falando de absorvente e a gente tem que lembrar que tem meninas que não têm acesso ao absorvente ainda, né? Então, assim, o quanto é muito mais complicado para algumas pessoas e o quanto a gente tem que ouvir, dialogar e ouvir sem julgamentos, porque às vezes a gente, do nosso lugar, acha que todo mundo tem acesso a isso, né? E um dos lemas que a gente tem na CDD é que informação é o melhor remédio, né? Porque quando a gente está bem informado, quando a gente sabe quais são os nossos direitos, quando a gente sabe o que a gente quer para a gente vai junto, vai melhor, né? Então, que a gente possa seguir junto nesse movimento, eu acho que tem tudo para a gente continuar a seguir, né, fazendo esse acolhimento, que a gente tem nas redes sociais, nos e-mails, um acolhimento todo dedicado só para a saúde da mulher, porque a gente sabe que é uma condição que as pessoas precisam confiar mais ainda do que para falar de qualquer outra questão de saúde, né? Porque as pessoas não se sentem envergonhadas de falar de, sei lá, de problema cardíaco, né?
É normal ter um problema cardíaco, é normal ter Pressão qualquer alta. outra coisa, é normal ter pressão alta. Agora, a menstruação, que é uma coisa natural do nosso corpo, as pessoas não consideram normal. Então, que a gente entenda que não é normal a gente não falar sobre isso, né? Não é normal a gente não se sentir bem para falar do nosso corpo. Então, não é normal que muitas vezes as pessoas digam, mas é normal. Não é normal mesmo que a gente, né, não deveria ser normal a gente não poder falar sobre aquilo que a gente sente e passa. Então, acho que é isso, assim, que a gente leve isso para, nesse mês que a gente está nessa campanha, mas que a gente leve para a nossa vida e para o nosso dia a dia. Muito obrigada, gente. Vocês são maravilhosas. Eu não tenho mais o que... Só tenho para agradecer por tudo que eu escutei e aprendi aqui com vocês. Então, né, reforçando e respondendo a pergunta do título desse nosso quarto painel do Dia V, não, gente, não é normal sentir dor, ser mulher não tem que doer, né? Não, ser mulher tem que ser pleno. Tem que ser pleno, tudo menos dor, gente. Exatamente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Beijo. Sinto muito orgulho de poder participar de projetos como esse que vocês acompanharam nos últimos dias aqui em Universa. Nós, mulheres, já evoluímos muito nesses assuntos, mas ainda temos muito para caminhar. E sinto que conversas como essa e juntas só podem trazer benefícios para todas as mulheres em qualquer lugar do mundo. A nossa jornada é por liberdade, autoconhecimento e respeito por nós mesmas. Por isso, se explore e se cuide. E lembre-se, ser mulher não é sobre sentir dor. Conversa com seus médicos, com suas amigas, com seus terapeutas, mas mais importante é se cuida. Um beijo grande e até a próxima.